Não adianta você entrar com a mentalidade só de ganhar dinheiro. Se você entrar com essa mentalidade de ganhar dinheiro, provavelmente você não vai ganhar. Porque você vai ter um trabalho que provavelmente não vai ter tanta qualidade. Então é prezar pela qualidade do atendimento. O que você pode agregar? Mas tem que ser algo também factível, algo que você consiga dar conta. Não adianta você, vou fazer 20 chamadas com o aluno, talvez você não vai ter nem disponibilidade, você vai aproveitar uma coisa que você não vai conseguir entregar. Então pensa num produto que você consiga entregar para o aluno, né? Mas que seja algo pessoal, né? Assim, algo que a pessoa se sinta atendida, né? Uma coisa que eu vejo, uma reclamação, né, que a gente recebe, não pra gente, de alunos que vêm de outras mentorias, é porque se sentem abandonados. Eu entrei na mentoria e eu me sinto largado, né? Então, dê atenção pro seu aluno, demonstre interesse por ele, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade. Hoje nós estamos aqui com duas feras do concurso, galera que tem uma autoridade muito grande, são professores, são policiais e são mentores. E hoje eu apresento o Antônio, o Vitão, são duas pessoas que a gente tem um carinho muito grande pela história de vocês, por tudo que vocês construíram com a Tutori, né? E vai ser um bate-papo muito legal. Então, para você que está começando agora no Tutoricast, eu indico você a seguir dois caminhos. O primeiro é para você que trabalha com mentorias. Você que trabalha com mentorias, esse conteúdo também é para você. Então joga lá para metade, porque no começo a gente vai falar mais voltado para alunos, conhecer um pouquinho da história dos dois, falar sobre estratégias, o que fizeram com que eles passassem tantos concursos, né? Toda a trajetória deles. E a gente vai falar também sobre mentorias, o que eles fizeram para se tornar grandes referências aqui em Brasília. Então vai ser um podcast muito legal. Então sejam muito bem-vindos, Antônio. Sejam muito bem-vindo, Vitão. E vamos lá. Eu sempre gosto de começar, né, o podcast perguntando um pouquinho da história de vocês. Aquela pergunta né? clichê mesmo. A galera conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, como é que funciona, como é que vocês conseguiram passar em tantos concursos. Conta a trajetória de vocês pra gente aí. Bom, eu acho que concurso público para o brasileiro é um sonho, né? Assim, mas eu sou do Rio de Janeiro, acabei entrando nas Forças Armadas, serviço militar obrigatório e tal, e acabei vindo para Brasília. No Rio de Janeiro já existia uma cultura de concurso policial, né? E aqui em Brasília até mais forte ainda, né? Então, quando eu vim para Brasília por conta do Exército, eu acabei sendo meio que um pouco influenciado pelo meio. Né? Aqui eu digo, você é meio que mordido pelo aquele mosquitinho do concurso público. Porque você vê, conhece todo mundo. Pô, fulano é do Senado, fulano é da Câmara, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí, aquilo me influenciou bastante a começar a estudar. Porque eu tava no Exército, mas eu era temporário. Então, assim, eu tinha um prazo de validade. E como meu prazo de validade estava caminhando para se esgotar, eu falei, pô, preciso de uma alternativa. E eu acho que nada melhor do que um concurso público para poder iniciar, né? Vai contar mais? Não, pode, a gente vai falar. Vamos Não, beleza. E o primeiro concurso que você fez já foi para carreiras policiais ou... Não, então, porque na verdade eu trabalhava na área das Forças Armadas, teve um momento que eu fui trabalhar com licitações e contratos. Então eu fui pregoeiro, mexi com o setor de licitações, gerenciava contratos. Então passei a ter uma experiência boa na parte do direito administrativo, passei a ter um conhecimento específico muito bom. E aí o meu foco é assim, pô, primeiro eu quero passar. Eu acho que acontece muito isso com o concurseiro, cara, eu quero entrar. Depois que eu entrar no serviço público, aí eu escolho a área que eu quiser, né? Uhum. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Pro serviço público isso não é muito bom. Porque o serviço público não quer um cara que fique pulando de um pro outro, mas pro concurseiro. E se a legislação dá pra gente essa possibilidade de eu poder migrar de um cargo pro outro, beleza. Então, meu foco inicialmente não eram as carreiras policiais, meu foco... Até porque, só fazendo uma digressão, quando se trata de concurso, você tem ciclos de determinadas áreas, né? Então, quando eu comecei a estudar para concurso, foi mais ou menos 2009, o que estava rolando eram carreiras administrativas. Então, teve um governo, acho que era o governo do PT ainda, então, assim, estava tendo muito ministério, Secretaria. agência reguladora, era o que estava tendo. O concurso policial passou a entrar no ciclo das polícias, eu acho que foi mais ou menos ali, 2014, 2015, verdade. que saiu desse ciclo de carreiras administrativas para carreiras policiais. Isso é verdade. Né? Então, acho que eu tava focado nas carreiras administrativas, porque era onde tinha mais vaga, né? Pô, eu quero entrar, eu quero passar em qualquer coisa. Quero resolver um problema. Depois eu faço, depois eu vou, porque eu ia ficar desempregado, né? Depois de um tempo eu ia sair do exército, e aí, com uma mão na frente e outra atrás? Mas isso lá no Rio ainda ou você já tinha vindo pra Já Brasília? tinha vindo pra Brasília. Eu vim pra Brasília em 2005, tá? Por conta das Forças Armadas, e fiquei no exército até 2011.
comecei a estudar efetivamente para concurso em 2008. Efetivamente, não. Minhas primeiras tentativas, digamos assim, incipientes ainda, né? Porque eu trabalhava, fazia faculdade. Só que começaram a surgir algumas oportunidades. Eu falei, não vou perder essas chances, né? Então tiveram alguns concursos de ministério para os quais eu comecei a me preparar. Então eu peguei uma turminha, não era, isso é 2000, vamos pegar assim, 2008, não tinha tanto online, né? Até tinha alguns materiais de PDF, mas era muito pouco, né? Então o que tinham eram cursos presenciais. E muito caro, né? E caros, não eram baratos. E aí eu peguei uma turma num cursinho aqui em Brasília que era sábado e domingo o dia inteiro. Então eu trabalhava durante a semana, sábado e domingo ia o dia inteiro de aula, o dia inteiro de aula. Só que eu não estudava. Eu ia pra aula, prestava atenção, mas durante a semana eu não consolidava aquele conteúdo, né? Então é até algo que a gente vai falar sobre isso hoje, porque quando você começa a estudar para concurso, você tá ali tábula rasa, você não sabe nada, né? Claro que quando você contrata uma mentoria, alguém para te auxiliar, a ideia é acelerar esse processo. Mas é importante que também você mesmo, como concurseiro, construa a sua caminhada. Você vai pegar os pilares. Porque quando se trata de aprendizagem, cara, isso varia. Você aprende de uma forma, você aprende de outra, cada um tem um estilo. Isso. Mas existem pilares, existem conceitos que são comuns a todos, né? Então eu fui construindo isso sozinho, porque eu não tinha alguém para me modelar, digamos assim, alguém para eu olhar para a internet e falar assim, pô, vou seguir aqui o perfil de fulano de tal, pô, o cara é top, vou acompanhar, como hoje você tem. Porque na época também não tinha, né? O acesso à informação naquela época era muito difícil. Você tinha alguma, acho que naquela época já tinha o livro do William Douglas, como passei em concurso público, mas era muito limitado, assim, você não tinha muita informação. Fórum do Correio Web. Tinha um Correio Web, né? Eu Vocês lembro lembram do Fórum. Correio Web? Lembro. Ele ainda existe, né? Mas ele acho que tá meio morto, né? Mas então, acabou que eu coloquei nessas carreiras aí, mas eu não tinha uma metodologia ainda, entendeu? Só que era um período que tinha muita vaga tal, e eu consegui passar o cadastro de reserva. Então passei ali pro Ministério do Trabalho, passei pro Ministério do Desenvolvimento Social, só que chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso me formar, preciso pegar meu diploma, depois que eu pegar meu diploma, aí eu posso escolher. Eu vou ter um leque maior de opções, né? Você com nível superior, eu podia fazer qualquer coisa, a maioria dos concursos aí, qualquer nível superior. Eu não me limitava só aos concursos de técnico, né? Então, 2008, 2009 foram anos que eu comecei ali de uma forma incipiente e ainda sem metodologia, até eu me formar. E em 2010 foi quando eu realmente iniciei efetivamente, falei assim, agora eu estudei, agora o negócio é sério. Agora eu vou me dedicar, agora eu vou ter um plano, né, para atingir. Então, a partir daí que minha caminhada, o que eu digo, efetivamente começou. E se eu for parar para analisar aí entre o primeiro cargo que eu entrei foi em janeiro de 2011, né? Isso depois do Exército, né? E o último que eu parei foi em 2014, quer dizer, num período de 4 anos, eu mudei de órgão 4 vezes. Então foi uma construção, né, de algo que eu fui plantando até colher lá na frente e chegar na Câmara, que é um concurso assim, muito desejado, né? Assim, que poucas pessoas entram ali e saem para outras carreiras. Já é o concurso topo, né? Já, onde a galera já não quer estudar para outro concurso, né? Porque assim, estudar para concurso, vamos lá, galera, vamos mandar a realidade, cara. Estudar para concurso não é uma coisa agradável. Eu vou passar horas aqui estudando contabilidade, estatística. Não é algo assim que você fala assim, pô, legal. Mas é necessário, não adianta. A vida não é feita somente de coisas que a gente gosta, né? Então, porra, eu precisava ali. Então, estudar é cansativo, né, cara? Estudar é estressante. Então, quando você passa, você fala assim, porra, agora eu quero viver. Porque você renunciou a muita coisa, né? Você deixou de fazer muita coisa. É mais cansativo do que trabalhar. Não, Não muito mais. Mais chato. E aí, quando eu passei, eu falei assim, não, agora eu quero curtir meu cargo, cara. Agora eu quero, tô com uma boa remuneração. Às vezes você passa ali e não tá na remuneração que você quer ainda. Mas eu passei por um cargo que, assim, as carreiras do legislativo, graças a Deus, elas são muito bem remuneradas. Tanto para técnico quanto para analista. Então, claro, a gente tem alguns casos do nosso concurso na Câmara dos Deputados, de alguns colegas que saíram, um saiu para juiz federal, outro saiu para juiz do TJ, outro é procurador. Né? Então a galera saiu para cargos ainda, para saltos ainda maiores, mas talvez que fossem sonhos. Talvez a diferença remuneratória nem fosse tão grande. É verdade. Mas o cara tinha um sonho, não, pô, eu quero ser defensor, eu quero ser juiz. É isso aí que motivou a sair, né? E depois que você passou no da Câmara, você não quis mais. Aí você, não, aqui eu tô satisfeito, não quero mais concurso. Então, até então sim, mas talvez, quem sabe, né, seja algo que eu esteja repensando, né? Porque a gente começa a ver possibilidades. Mas até então, quer dizer, eu entrei ali em 2014, foi o meu último concurso, né? Parei ali porque, pô, eu era da Polícia Federal. Que só voltando aqui um pouco na trajetória, né? Então, eu era do Exército. Do Exército, eu fui pra AGU. Fui ser técnico na AGU. Até tem uma história interessante sobre a AGU, porque quando eu passei,
eu tava no cadastro de reserva, então eram 60 vagas, eu fiquei tipo em 63, 64, alguma coisa assim. E eu era militar ainda, né? Eu não tinha tomado posse. E aí o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso descobrir se essa galera que tá na minha frente vai tomar posse ou não. E concurseiro é meio doido, né? Assim, eu falei, cara, todos os homens haviam se alistado. Então eu consegui o contato de todos os homens. E comecei a ligar. Falei, tu vai tomar posse? Ô, tu vai tomar posse? Tu vai tomar posse? Cara, teve uma galera que desligou na minha cara, teve uma galera que me tratou mal, outros, não vou tomar posse. Mas eu consegui levantar que já tinha a quantidade de cargos ali de pessoas que não iam tomar posse e que já ia chegar em mim. Falei, pô, beleza, massa, né? Tô E dentro. isso tudo foi durante dessa construção que eu comecei em 2010, né? Porque foi um ano que eu devo ter feito ali em torno de, cara, acho que mais de 20 provas em 2010. Tinha muito concurso Tinha nessa muito época, concurso. né? Cara, Eu lembro. eu lembro que eu fiz concursos diferentes sábado e domingo. Era difícil, mas eu tinha que fazer uma prova sábado e uma prova domingo. Então, assim, tinha Era muita mesmo. prova, tinha muito concurso. A gente passou um período de seca ainda de concurso, é muito grande. Mas aconteceu de eu pegar um ciclo muito bom. Então, sei lá, de 20, que se eu passasse em 2, beleza, assim, já tava bom. Eu só precisava de 1, né? Então, da AGU, eu fui pro Ministério Público. Não, MPU. desculpa. Da AGU, eu passei pra Polícia Federal. Quando eu estava na Polícia Federal, estava fazendo academia de polícia, eu fui, então, nomeado do Ministério Público. Aí foi outra história engraçada também, porque eu estava licenciado da AGU para fazer curso de formação na Polícia Federal, que ainda é uma fase do concurso. Uhum. E aí fui nomeado do Ministério Público. Eu falei, pô, a fase do concurso pode acontecer, sei lá, de eu me machucar ou reprovar aqui na academia. E, pô, não quero perder o Ministério Público também, né? Que é melhor que a AGU. Aí eu pedi um dia de licença lá na academia, fui na AGU, pedi exoneração, fui no MPU, tomei posse, entrei de licença no mesmo dia e voltei pra academia de polícia. Então já tá aí, eu tava licenciado sendo do Ministério Público, né? Concluí o curso de formação da PF, tomei posse na PF e pedi exoneração do Ministério Público, né? Isso Caraca. em 2012. É o sonho de todo concurseiro, né? Sair pulando, passando um monte de concurso e poder escolher, falar, caraca, eu quero esse daqui, eu quero E a esse Polícia Federal, querendo ou não, aí entra nessa questão que a Tony perguntou também, pô, mas foi seu último e tal, tipo, quando eu entrei na PF, talvez fosse meu último. Uhum. Tipo, era meu sonho era ser policial federal. E eu tinha realizado aquele sonho, tava feliz e tal. Só que eu peguei um período na Polícia Federal muito ruim, período de greve, o salário não era tão bom. Então você chegava numa lotação aí no norte, pô, os caras mais antigos já não queriam tanto queria que a galera não trabalhasse, queria que o pessoal ficasse mais tranquilo, assim, para fazer uma operação meio que tartaruga, para pressionar o governo, porque tem uma briga muito grande na Polícia Federal entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas. Isso para todas as polícias judiciárias, digamos assim. Então, provavelmente aqui vocês entrevistaram delegados, mas entrevistaram agentes, mas são círculos diferentes, né? Então tinha uma briga muito grande. Então isso, de certa forma, me motivou. Aí saiu o concurso da Câmara, eu falei, vou fazer. E quando eu tava lá na PF, eu tava dando aula e cursinho. Então eu nunca me afastei. 100%. Sempre estava atualizado. Eu tava dando aula, pô, eu comecei a dar aula de direito administrativo. Só que eu não era formado em direito. Mas eu era muito bom, isso assim, pô, isso, com certeza, assim, tinha professores lá que eram formados, mas a galera gostava da minha aula, porque a minha aula era voltada para o concurseiro, era pro que ele precisava, né? Então eu sabia que eu tinha um conteúdo legal. Então eu não me afastei do conteúdo de concurso público, né? Então quando saiu o concurso da Câmara, acabou Foi em que 2014? 2014. Acabou que eu falei assim, pô, eu tinha uma namorada na época que era da Câmara. Ela não era policial, mas ela era da Câmara. Ela me motivou assim, pô, por que você não faz, tal? E o salário era praticamente o dobro. Então na época eu saí da Polícia Federal, eu ganhava 6 mil líquido, o salário bruto era 7 mil, eu ganhava 6 mil líquido em 2012. Eu saí pra ganhar, acho que na época, acho que já devia ser uns 12 líquido, né? Provavelmente 12. Meu salário dobrou, meu salário líquido dobrou, praticamente. E muita gente não tem essa imagem, a galera acha assim, pô, mas você saiu da Polícia Federal pra ir pra Polícia Legislativa, tipo... Mas é que a diferença salarial é muito grande, entendeu? E você, querendo ou não, na E o nossa... plano de carreira também, né? e na PF você fica limitado, você vai ser sempre orelha. Assim como a gente que vai para papiloscopista. Tem alguns colegas que assistirem aqui podem até ficar chateados comigo, mas é a verdade. Você nunca vai ser chefe. Você nunca vai poder comandar o órgão. Você vai ser sempre ali a galera Sempre executiva. aquele cargo, né? E na Câmara nós somos carreira única, né? Então, assim, pô, hoje eu tô lá num cargo, mas pode ser que amanhã eu seja diretor. Então, por isso que ele tem muito cuidado como me trata. Né? Porque amanhã eu posso ser chefe. O contrário. Porque amanhã eu posso ser chefe dele. E vice-versa, né? A roda gira, a roda gira. Então pode ser que amanhã ele seja meu chefe. E eu seja chefe dele. Então a gente vai lidando dessa forma, né, cara? Legal, legal. Vamos E o escutar um Vitão? pouquinho do Vitão agora. Bora. Conta o Vitão aí. Pois é, primeiro eu queria agradecer o convite aí que vocês fizeram aí pra gente, né? A gente tem acompanhado aí os outros podcasts que vocês fizeram, muito interessante para
tanto para os mentores, né, ou para quem quer ser mentor também, quer trabalhar com vocês, e também Sim. para os alunos, né, é interessante a galera que está estudando para o concurso ver como as histórias são diferentes, né, e como as pessoas conseguem chegar onde eles querem, né, com esforço e tal. Falando um pouquinho da minha trajetória, assim, de uma forma bem sucinta, eu sou lá de Juiz de Fora, né, Minas Gerais. Me formei em turismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, e quando eu formei, eu fiquei assim, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, né, com esse diploma? Não tinha o mínimo perfil para trabalhar na área de turismo, fui arrastando a faculdade, assim, até o final para poder formar e ter um diploma, e aí comecei a pensar nos concursos, até então eu nem havia pensado nisso. E aí surgiu o concurso da Polícia Federal como meta, não tinha saído ainda, tinha saído, se eu não me engano, de 2004, com um concurso até tumultuado, assim, teve regional, foi 2004, né? Teve regional e teve nacional. Aí Né? tava esse concurso brigando ainda, não tinha nem perspectiva de concurso da Polícia Federal ainda, mas eu resolvi estudar para ele com calma, assim, sem edital, e comecei nesse batidão policial, só que comecei tudo errado também, pegando livros de direito de faculdade para estudar ao invés de pegar material, até porque também a gente nem tinha tanto acesso a materiais mais didáticos para concurso, assim, então fui lá, comprei livro mesmo de autores, né, de teóricos, direito penal, constitucional e tal, apanhei bastante para aprender ali naquele começo. Me interessei pelo direito, acabou que eu fui fazer vestibular de direito também lá para a Universidade Federal. Passei também no direito, comecei a fazer, mas a minha vida financeira não estava resolvida. Embora eu tenha entrado numa faculdade que tinha mais a ver com o meu perfil, a vida financeira estava pedindo socorro ali. Então eu comecei a pensar em outras possibilidades de concurso além da Polícia Federal, porque estava demorando a sair, não tinha perspectiva ainda nem de autorização. E aí, nesse meio do caminho, saiu um concurso para agente de trânsito lá de Juiz de Fora. Foi um concurso, o primeiro concurso que eu passei, tomei posse. É, E aí já me deu uma segurança financeira para eu falar, pronto, agora consigo Tá, respirar, dá para pagar aluguel, dá para sustentar lá em casa e pensar em outros concursos. Saiu um concurso da Receita Estadual de Minas, que eu passei também para técnico. Esse aí eu nem tomei posse, porque não compensaria muito eu ir para BH, né, morar lá e tal. Passei no de oficial da PM de Minas, só que estava bem longe, assim, aí tinha que fazer um TAF, assim, de atleta para poder baixar os índices, que o TAF era classificatório também. E aí, nesse meio tempo, né, ainda estudando, meu foco ainda continuava sendo a Polícia Federal, dando então as matérias voltadas para as carreiras policiais. E acabou que, a gente até comentou aqui do fórum do Correio Web, lá a galera começou a falar, ó, vai sair o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Pô, será que é bom, cara? Porque a Polícia Civil de Minas, né, que é a que eu tinha referência, é uma polícia que paga pouco, que é uma estrutura, assim, que não está no nível que ela deveria estar, né? Então, nunca foi um concurso que me atraiu, assim, de falar, pô, eu quero ser policial civil aqui em Minas. E imaginava que aqui em Brasília, né, aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil seria parecida. E aí, não, aí eu fui conversando com as pessoas, foram falando da estrutura daqui, que é diferente, que é uma estrutura mais moderna, que o salário era o mesmo salário da Polícia Federal, à época, né? E aí falei, poxa, é um concurso interessante de eu fazer. Vim pra cá e fiz o de escrivão, acho que foi 2008, passei no de escrivão, só que eu fiquei subjúdice por uma questão de convocação, que eles não queriam chamar uma pessoa desistiu, não queriam chamar o próximo e tal. Enfim, entrei na justiça, fiz a academia de escrivão. Voltei para Minas, passou uns 3, 4 meses, saiu de agente de polícia civil daqui. Voltei para cá, fiz a prova, e aí passei também, isso eu passei tranquilo dentro das vagas. E em 2009 fiz academia, em 2010 tomei posse como policial civil aqui. Fiquei assim, quase 5 anos na Polícia Civil, trabalhava numa área bem operacional, em delegacias de áreas mais conturbadas aqui do DF, né, Ceilândia. Inclusive, só fazendo uma adendo que o Vitão, ele é um dos recordistas de flagrante da Polícia Civil DF. Se olhar nos registros aí, ele tá no... Acho que era, né? Não sei, a galera me passou aí, meus novinhos que eu criei lá passaram. Caraca, ficou quanto tempo na Polícia Civil? Eu fiquei quase 5 anos. Caraca. Sempre trabalhando na mesma área, que era no combate ao tráfico de drogas, né? Então, na Ceilândia, Taguatinga, então vivi muitas aventuras ali como policial civil. E também, como o Fortunato falou, né, assim, era meu sonho chegar na polícia, pô, peguei minha arma, peguei meu distintivo, trabalhava na rua, tudo que eu queria. O salário era bom, né, pra quem não tinha quase nada, era um salário lindo, né. Também não pensava muito em fazer concurso, não. Mas aí, lá pro terceiro ano, assim, comecei a pensar, pô, dá pra aproveitar a base que eu tenho aí e, de repente, dar uma migrada de órgão, né. E o pegar tempo disponível também, né? Querendo ou não, o trabalho na polícia, ele
você trabalha por plantão ali, 24/72, você fica 3 dias em casa, né? Lá no caso eu era expediente, né? Era de segunda a sexta, mas eram horários variados por conta do tipo de crime que a gente mexia, né? Apurava. Então, mas ainda assim eu tinha uma rotina que dava para estudar. E essa questão de, desculpa te interromper, essa questão de salário também, né? Porque às vezes você fala assim, pô, 10 mil pra mim tá bom. Beleza, aí você passa, entra lá pra ganhar 10 mil. Aí você tá ganhando 10 mil. Eu falo assim, quer Tá saber, cara? pouco. Eu acho que eu posso, porque seu padrão de vida aumenta. Sim. Aí Aí nasce o filho. e você se sente capaz, porque esse é um ponto importante para o concurseiro entender, né? Autoconfiança. Então, quando você já é servidor e vai fazer uma prova, com certeza você vai ter grande possibilidade de ir bem melhor do que quem está do lado de fora querendo entrar. Porque você já se sente muito capaz. E esse aspecto psicológico, ele é muito importante. Com E certeza. você já tá tranquilo, né? Você já não tem aquela pressão de, nossa, eu tenho que passar, Exato. porque você já tem a sua renda ali, você já Exatamente. tem o seu, Você seu já vai com a cargo cabeça, já vai para o concurso com a cabeça mais tranquila mais mesmo. tranquila, E aí você menos se sente assim, cobrança. pô, já sou concursado, então, pô, tô na PCDF, tô ganhando aqui Isso. 10 mil, tal, beleza. Mas, pô, calma aí, tem esse concurso aqui que tá do meu nível e paga 15, eu não estudo. Se eu passar é lucro, se É. não passar, Tudo bem. Tô aqui, Vida que é, segue. Vida que Isso. segue. Diferente do concurseiro que tá lá tentando merda ainda. absoluta, É. tentando, Exato. né? E aí é um ponto que é interessante também, porque é um ponto que até eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar, de abordar com alguns alunos, porque às vezes você tem um cara que é muito iniciante e ele já quer tacar a pedra na lua. Ele já quer atirar lá no alto. Não que não seja possível. Ah, é possível, eu tô começando hoje do zero, eu quero entrar no Senado. Ah, qual concurso você considera mais difícil? Ah, BIM, Senado, Polícia Federal, sei lá. Eu sou a favor da progressividade. É possível você dar um salto? É, mas isso aí são as exceções, cara. A regra não é essa. A regra, e a gente tem que lidar como se nós fôssemos a regra, não a exceção. Então você começa devagarzinho, você vai galgando. Mas tem alguns alunos que o cara começa a estudar e fala assim, pô, não, já quero esse aqui que é top. Tudo bem, às vezes, pô, tive uma boa formação, meu pai tá me bancando, eu consigo só estudar, eu tenho tempo, não tenho pressa. Tudo bem, claro. Se você focar, é melhor. Que é também legal. é exceção, né? Que também, Que também é essa aí é exceção. outra Sim. realidade, outra né? realidade. Agora, eu vejo que eu tenho essa dificuldade de falar pra galera, calma aí, cara. Não, você quer Senado? Olha, isso é mais difícil. Não que você não possa, mas talvez você tenha que passar por outros pontos antes de você chegar lá. Passa na PM, depois passa na civil, depois vai pra federal, depois vai pra... E aí você vai poder ter opção de escolha, né, com mais tranquilidade, igual você falou. Cara, o cara quando faz um concurso na situação já de concursado é outra pegada, velho. O cara vai muito mais tranquilo pra prova, a pressão é muito menor. E é uma construção, cara. Concurso público é uma construção. Você vai adquirindo bagagem. Então, às vezes, o Vitão deve ter passado muito por isso. As pessoas perguntam pra ele assim, ou pra mim: quantos meses você estudou pra passar na Câmara? Ou quantos meses você estudou pra passar na Polícia Federal? Aí eu falo, vou pra Câmara, eu estudei 4 meses. Mas eu não estudei só 4 meses. É, Eu tenho você já toda tinha. uma bagagem anterior de Uhum. concursos que eu realizei, e aquilo ali já me deu uma carga excelente pra eu chegar lá e só tentar refinar o que eu precisava. Então não são só os 4 meses específicos, mas o que eu estudei antes, a Polícia Federal, o que eu estudei antes no cursinho, o que eu tinha feito tudo antes. As pessoas esquecem Porque já de- tem base, que né? você Já já tem uma base. que você construiu, a base que foi construída. Uhum. Né? Ninguém começa com essa base pronta, né? Mas você vai construindo. E por isso que eu falo, é progressivo. A natureza não dá saltos. Por mais que você tenha alguém te auxiliando, claro, ela vai te dar o caminho das pedras. Mas mesmo assim, muita coisa é você que vai ter que galgar. É, com certeza. Já terminou? Não, pois é, aí lá pro quarto, indo pro quarto ano da Polícia Civil, eu falei, cara, dá pra conquistar alguma coisa a mais aqui. Não que eu esteja insatisfeito, a grana tá dando tranquilo, mas dá. E aí saiu o concurso da Câmara, falei, cara, eu vou fazer. E aí foi mais ou menos como o Fortunato, né, assim, de 3 meses, né, eu não sei se o Fortunato começou a estudar um pouquinho antes, eu comecei bem na saída do edital mesmo. Mas comecei com essa base também, né, assim, minha base já era muito boa. Eu tinha feito um concurso até de auditor fiscal do trabalho, fiz, assim, pós-edital também, então, pô, já sabia que a chance de eu não passar era muito grande. Matérias que eu nunca tinha visto e tal. Mas essa base que eu fiz, principalmente para auditor do trabalho, me deu a base da nota boa que eu tive na Câmara. Português, raciocínio lógico, foram matérias que eu me dediquei para auditor do trabalho. Então, em 2014 saiu esse concurso da Câmara, em janeiro, eu acho, final de janeiro. Em abril, a prova. E aí, em setembro, estava nomeado lá. E agora já, esse ano Mas que tem vem... que contar uma coisa que você não contou, né? Que você quase não vai fazer a prova, né? Quem foi que te obrigou a fazer a prova? Minha mulher que botou a pilha e falou... Na semana da prova, eu falei, não vou fazer esse concurso, não. Não tô preparado. Eu falei, que tem cara estudando há anos e anos, eu tô aqui trabalhando, final de semana eu tomo uma, não tô muito assim, naquele ritmo pesadão. Aí ela falou, não, você vai sim, porque
Você paga uma inscrição, pelo menos você vai lá fazer a prova. Olha a importância da mulher Eu na ia vida falar da agora, a mulher. mulher é sempre. A ela, mulher- ela é sempre responsável mesmo, viu? Aí ela me salvou em outra coisa também, na redação do concurso, porque a nossa redação na previsão do edital para tratar de temas de atualidade, né? E eu tava assim, vendo um pouco de jornal e tal, não tava muito preocupado com atualidades. E aí na semana da prova também, eu vendo o jornal lá com ela tava estudando também para concurso, ela falou, aí começaram a falar da crise da Ucrânia, que até voltou o assunto agora, voltou a Era a questão da atualidade. Crimeia, né? Aí eu falei com ela, mas o que tá acontecendo aí? Por que tá tendo briga de Rússia com Ucrânia? O que houve? Aí ela, uma coisa de um porto para escoar gás. Deu um resumo assim de 2 linhas. Aí na hora que eu abro a prova lá, crise Era na aula. Ucrânia. Gente. Cara. Aí foi a minha época, eu tinha, assim, não tinha a mínima ideia nem de onde ficava a Ucrânia, imagina saber o que tava Aí tendo pegou o crise. resumo que ela te deu ali e Aí conseguiu fazer a... desenvolvi. E eu gosto de escrever, né? Assim, modéstia à parte, eu escrevo bem lá na Elite. Eu que trabalho com as redações também, né? Eu faço a correção, proposição dos temas, faço os recursos de redação Também também. é poeta, vocês sabem. Faço Eu as já sério? vi algumas coisas mesmo. faço Uhum. poesias também, então sempre gostei muito de escrever. Então, facilidade para colocar no papel eu tenho. Né? Aí tendo umas 2 linhas de ideia ali para ficar norteando o que eu ia escrever. E aí é isso, assim, tô lá na Câmara dos Deputados, né? Sou policial legislativo lá. Ano que vem a gente faz 10 anos, né? De 10 anos de cargo. 10 anos já de Que polícia. maneiro. Entraram E juntos, então. entramos juntos, nós somos da mesma A gente turma. também é uma turma. Já O nosso, traba- o nosso concurso ele teve 4 turmas, né? Assim, teve um pessoal que foi no cadastro de reserva, a gente entrou de primeira, a gente estudou mais, né? Tá vendo? Entramos nas vagas, a gente entrou e depois tiveram mais 3 nomeações. Então, a gente entrou em 2014, mas esse concurso ficou válido até 2018. E fica a dica, assim, a gente hoje lá na Câmara, nós temos acho que 29 cargos vagos e já está começando a ter uma movimentação para um novo concurso público na Câmara, né? Assim, de levantamento de quais áreas são necessárias, né? Porque tem... O concurso legislativo, em geral, é um a cada 10 anos. Né? Então, assim, o último foi 2014. Então, a gente está quase completando esse ciclo aí de 10 Então anos. tá próximo. E tá próximo. A gente tem, por exemplo, lá na Câmara para técnico, tem mais de 580 cargos vagos. Olha aí. Nossa. E aí tem umas ideias, assim, de pegar esses cargos, talvez transformar alguns em policiais, né? Fazer transformação de cargos, que daria mais cargos pra gente, que hoje a gente não tem tantos cargos vagos, mas a necessidade de trabalho aumentou muito, né? Porque todo mundo tem acompanhado o cenário político do Brasil. Né? Então a política tá bombando, né? Tá tendo muita treta, né? Então, vide aí 8 de janeiro, eleições, enfim. Então, a nossa demanda de trabalho na segurança de parlamentares aumentou muito, né? Eu, particularmente, trabalho na segurança de autoridades. Né? O Vitão trabalha na parte investigativa, trabalha na segurança de autoridades. Então, a demanda hoje por escoltas para parlamentares é muito grande. Então, a gente precisa de... E nem todos os policiais, nem todo mundo gosta da área, né? Às vezes o cara não quer viajar. A gente precisa viajar. E aí vocês que escolhem, por exemplo, você tá na área investigativa, você como segurança, é vocês que escolhem a área que vocês querem trabalhar? Como é que é? Em geral, a gente tem uma flexibilidade de ir para onde a gente quer, né? Assim, claro que serviço público, às vezes, se a administração quiser te colocar em outro lugar que ela quiser, ela te coloca, né? Mas a gente tem, de certa forma, né, uma flexibilidade. Tanto que o Vitão trabalhava comigo, ele quis sair para outra área e beleza, vai lá, seja Aí feliz, foi. né? assim, inicialmente quando você entra lá, uma certa análise de perfil, para ver se você tem um perfil para trabalhar naquela área ou não, e você recebe convites, né? Então, quando você sim. tá lá, os diretores das coordenações falam, você quer trabalhar com a gente aqui na segurança de autoridades, quer trabalhar aqui na nossa delegacia? Então, há esse tipo de convite. Mas também há essa flexibilidade. Eu, como o Fortunato falou, eu fiquei lá quase 9 anos, né, na coordenação de operações especiais, que é a que faz as escoltas tanto do presidente da Câmara, quanto de parlamentares ameaçados. Aí, por questões de rotina e tal, tava precisando dar uma mudada na minha rotina mesmo, assim, de não viajar tanto, eu quis voltar para o expediente, né, para trabalhar de segunda a sexta, lá na nossa coordenação é 24/72, então, desde o começo do ano para cá, eu pedi para mudar e eu estou na delegacia lá agora, trabalhando com investigações, que é uma outra função da Polícia Legislativa também. Daqui a pouco a gente pode até tratar aí para esclarecer quem tem interesse de conhecer a nossa carreira, né? E essa questão de perfil aí também é interessante, até para a galera concurseira que está assistindo. O alto salário de um cargo, ele é legal, ele é um atrativo, mas também atrai muita gente que não tem pendor para o cargo. Então, acontece muito de entrar pessoas que não têm perfil. O cara não tem perfil para atividade policial. Ele não tem perfil para estar ali. Né? Então, ele acaba, de certa forma, atrapalhando o serviço. Né? Então, eu entendo o concurseiro, eu quero entrar, não tô nem aí. Né? Eu quero ganhar o salário, então, se eu passar na prova, o cargo é meu. Mas esse é um problema que hoje eu vejo, né? Assim, que a gente enfrenta do serviço público, né? Porque o cara tem que entender, porque às vezes o concurseiro acha que ele ralou muito estudando, que depois que ele passar, ele vai relaxar. E não é, pô, você vai trabalhar, pô. Você está estudando para trabalhar.
E muita gente entra hoje querendo no serviço público, eu quero entrar, ganhar bem e trabalhar pouco. Só visão do salário mesmo. Só a visão do salário. E você falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção, porque a gente tem aquela visão, né, de que o concurso do Legislativo, principalmente Legislativo Federal, é um concurso que chama poucas pessoas, né? Só que você acabou de falar da defasagem que tem no Sim. cargo e olhando para a história de vocês, pelo menos você começou em 2008, né, a se preparar. Sim. O concurso foi em 2014, ou seja, 6 anos depois. Então você não passou no concurso da Câmara estudando 4 meses, né? Existe toda uma jornada. Então quanto mais rápido o aluno começar a se preparar, melhor. Cara, e eu lembro que quando eu entrei no cursinho, porque eu fiz um curso, 2008, 2009, fiz uns cursinhos finais de semana, mas um curso extensivo mesmo, todo dia, eu comecei em 2010. Né? E eu lembro disso, eu conversando no intervalo com os colegas, falando sobre Câmara e Senado, e pra mim aquilo ali era uma coisa muito distante. Tipo assim, muito distante. Eu acho que de todo concurseiro, É, na verdade, né? Era uma coisa assim, nossa, isso é inatingível, assim, sei lá, Não é eu pra quero, mim. eu quero passar aqui na PM, quero passar aqui no ministério, Já né? tá bom demais. Já tá bom demais, tal. Já só passa os peixes, né? Só passo os peixes, cara, e era muito distante. E hoje eu vejo como as coisas foram acontecendo de forma natural. Uma coisa foi levando a outra. Eu fui passando, fui conquistando, fui chegando, pô, dá pra eu melhorar, pô, dá pra eu crescer. E as oportunidades foram aparecendo, mas às vezes hoje o cara que tá começando, ele fala assim, pô, você tá muito longe da minha realidade. Claro, agora, se você for uma pessoa ansiosa, isso vai ser um grande problema, né? Agora, se você entender que precisa viver o processo. E esse é um problema que eu vejo hoje do concurseiro durante a preparação. Eles não estão dispostos, muitos, né? Claro que tem muitos que estão, mas muitos não estão dispostos a viver o processo. Querem pular etapas. E não dá para pular etapas. Se você pula etapas, você não passa. Você vai fazer provas ruins, você vai ficar batendo na trave. Você não vai ter o diferencial. Então você precisa viver esse processo da preparação, que ele é doloroso, cara. O que é o processo? Que é não sei se é o William Douglas, Alexandre Meireles, que era um cara antigo aí dos concursos, que falava que é o HBC. É o horas bunda cadeira. E já que você vai ter que sentar lá, botar sua bundinha na cadeira, ter seu planejamento, seu material, seu cantinho de estudo, né? Toda a estrutura para te levar nesse processo, né? Agora não dá para você pular, não tem como você pular etapas. É a geração Nutella, né? Que quer o resultado rápido, quer geração fast food, na verdade, É que ansiedade mesmo, que né? quer resultados, grandes resultados, sem esforço. Sim, Isso não isso. existe, né? A gente que estuda para concurso, a gente que estudou para concurso, a gente sabe o quanto que o processo ele é fundamental. Não teria como você estar no cargo que você está hoje se você não tivesse passado pelo processo de estudar, de pagar o preço, de aprender a estudar, porque é uma coisa que a gente não aprende na escola. Não. Algum de vocês aprendeu a estudar na escola? Porque eu não aprendi. Pra prova, né? Lá pra prova. Isso Um dá dia um antes. dia antes. Um dia antes. E você fazia questão de no outro dia deletar da sua mente tudo que você estudou, né? A gente passou a vida inteira assim. E aí quando a gente começa a se preparar para concurso, a gente quer que resolve no outro mês, eu vou começar agora. Não, e eu fico pensando nisso, cara, assim, sobre a questão da escola, porque eu falo assim, nossa, cara, se eu soubesse que eu ia fazer concurso, talvez eu tivesse sido aluno melhor. Com Eu certeza. tinha me dedicado Não, mais. todo assim. mundo, todo Fala, mundo. nossa, eu tinha construído uma base top lá. Principalmente em português e matemática, né? Porque eu falo pros meus irmãos, tenho 2 irmãos pequenos, um de 12 e outro de 10, eu falo, cara, se você puder eliminar os outros conhecimentos aqui, deixar bem de lado, fazer só o básico e focar no português e na matemática, você já vai entrar com 18 anos num diferencial muito grande. Sem dúvida. É. Porque o português ele é a base de tudo, né? Se os alunos entendessem isso, cara, português você vai aprender sobre interpretação, você vai aprender Redação. a escrever melhor. O Vitão aí, uma prova viva disso, da importância do português na vida do aluno. E eu vejo, principalmente alunos das carreiras policiais, não sei se vocês percebem isso, mas essa galera, eles gostam muito do direito, Sim. Sim. direito penal, processo penal especialmente, constitucional administrativo, e deixa a básica de lado. Eu tinha alunos na época que eu dava mentoria, que o cara fazia todas as provas, ele praticamente gabaritava o específico e por um item, 2 itens ali de raciocínio lógico português não passava. Isso que você falou tem sido um problema. Isso tem acontecido nas últimas provas aqui do DF, o Vitão acho que percebeu Senado isso, né? também, Senado, Porque a gente tem algumas bancas, né? Quer dizer, todas as bancas têm isso, mas essa questão de conhecimentos básicos específicos, né? Só que algumas provas aqui do DF, eles têm dado uma nota, você precisa tirar notas mínimas, né? Na parte básica e na parte específica, né? Então a galera realmente se concentra muito na específica e não tem tirado as notas nas básicas. E é uma coisa que eu prego, eu falo assim, por isso, vamos lá, porque é um problema, assim, às vezes o cara ele entra numa mentoria, ou ele entra num processo querendo um resultado para ontem. E é aquilo que eu falo, a natureza não dá saltos. É um processo. Ele precisa trabalhar, ele precisa construir aquele conhecimento. Vamos falar de uma coisa importante que a gente está falando aqui, sobre a importância da base. Que base é essa e qual a dica que vocês dão para construir essa base? E, por exemplo, o cara está começando a estudar hoje.
Que base é essa? Quais são essas matérias e como que vocês orientam o aluno a fazer essa base muito bem feita que vai servir para N concursos? Quando o aluno entra iniciante, né, a primeira dúvida dele geralmente é para qual concurso ele vai estudar. Muitas vezes essa pergunta não tem necessariamente que ser respondida naquele momento. Fala assim, a primeira decisão que você tem que ter é se você quer estudar para concurso. Beleza, quando o cara tem um norte, eu quero carreiras policiais, eu quero carreiras administrativas, eu quero tribunal. É bom, mas o mais importante, pelo menos na minha visão aqui, é quando o aluno entra, é que ele primeiro tenha essa decisão de querer passar em um concurso e, em segundo momento, trabalhar as matérias que são comuns à maioria dos cargos, que é essa base que a gente fala. Então, assim, necessariamente ele vai ter que estudar português bem, vai ter que estudar direito constitucional, direito administrativo, vai ter que estudar informática, raciocínio lógico, cai na maioria dos concursos também. Então, não adianta ele querer ir para a legislação do órgão que ele vai estudar, o regimento interno, sem ele ter essa base. E aí também, aí muitos alunos entram, não, mas português eu sei, na hora sai. Eu falo, não sai. Na hora não sai. Se você não estudar como o português é cobrado nas provas, na hora você não vai fazer a pontuação necessária. Então, essa é a primeira conversa que eu tenho com os alunos, principalmente esses que entram sem... não sei qual cargo estudar. Eu falo, cara, não se preocupe com isso agora. Vamos começar, apenas comece. A gente começa trabalhando essas matérias, 5, 6 conteúdos ali, né? Claro que não todos ao mesmo tempo, mas fortalecendo essa base. E à medida que você for fortalecendo essa base, a gente vai começando a te direcionar. Eu vou falando, tem uma perspectiva de sair o edital de tal órgão. Você tem interesse? Tem. Então, beleza, vamos começar a direcionar para ele? Ótimo. Não, esse aqui eu não quero. Então, beleza, vamos para outra área. Mas isso ao longo do processo. Então, o mais importante é iniciar o processo e iniciar fazendo o que tem que ser feito, que é esse fortalecimento dessa base. Eu acho que é importante nesse início do processo, vocês estão falando um negócio, a gente faz uma anamnese. A gente conversa com o aluno, conhece o aluno, a gente faz uma chamada, o aluno preenche um questionário, e a gente começa a entender qual é a formação dele, qual é o histórico dele, para a partir daí pensar, porque às vezes, por exemplo, a gente tem um cara iniciante, mas o cara é formado em direito, ele já tem uma base boa, talvez eu consiga avançar em alguns pontos por ele. Então, o planejamento, ele é personalizado, né? Cada aluno tem um perfil, cada um tem uma especificidade, né? Agora o cara tá começando do zero. Eu, pessoalmente, aí tem alguns mentores que gostam de fazer diferente, que gostam de trabalhar com poucas disciplinas. Então, eu pego ali elenco, dependendo do tempo do aluno, né? 4 ou 5 disciplinas, e eu giro em torno dessas disciplinas. Então, normalmente, se for um aluno iniciante, a gente pega pela base, né? Português, raciocínio lógico, administrativo, constitucional. E o que o Vitão falou, se ele não souber o cargo, calma aí, vamos trabalhar essa base aqui que é comum a todos. Claro que pode variar um pouco o enfoque de uma carreira para outra, mas basicamente vai ser a mesma coisa, né? Então, normalmente eu pego essas disciplinas e vou girando em cima delas até finalizá-las, e na medida que for finalizando, eu vou adicionando outros conteúdos. E essas disciplinas que foram finalizadas, elas vão entrando no módulo de revisão e exercício, revisão e exercício, revisão e exercício. Isso é uma dificuldade do aluno, né? Encaixar essas revisões de forma periódica, e é por isso que eu acho fantástico, assim, o trabalho da mentoria, porque o trabalho do mentor é justamente organizar toda essa rotina de estudos, eu acredito que é isso que vocês fazem ali dentro do Elite, né? De organizar toda a rotina de estudos do aluno, direcionar, cara, comece estudando essa matéria, comece estudando essas daqui, porque isso, por mais que seja básico pra gente que já passou pelo processo, pro aluno que tá começando, cara, isso é fundamental. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso, eu fiquei praticamente 6 meses estudando só uma matéria. Nossa. Eu já não aguentava mais aquela matéria. Por quê? Porque eu não tinha um direcionamento. Uma pessoa falar, cara, é um erro bem comum, sim, bem comum de acontecer. Escala 2 matérias aqui, faz esse ciclo aqui com 5 matérias básicas, né? E vocês falaram uma coisa que é importante, que eu acho que o aluno deve saber também, que dentro do direito constitucional e direito administrativo, você aprende ali sobre toda a estrutura da administração. Então, no direito constitucional, você estuda o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e é ali que você se encontra. Fala, caraca, olha as atribuições aqui do legislativo, as atribuições do poder judiciário. Lá dentro do direito administrativo, você aprende sobre a classificação dos órgãos ali, tudo certinho. E aí você vai falar, caraca, ali mesmo você já... Eu, por exemplo, eu sempre gostei da área administrativa. Não pelo trabalho em si, mas quando eu fui estudando Lei 8.112 ali, a parte de direito administrativo, eu falei, caraca, eu tenho mais oportunidades na área administrativa do que em outras áreas, até porque eu só tinha nível médio quando eu comecei. Então, o aluno, ele fica naquela pressão de, caraca, eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso encontrar o órgão que eu quero trabalhar. Não, forma a base primeiro.
né? Forma a base de direito constitucional, direito administrativo, português, informática, raciocínio lógico. E depois você, igual o Vitão falou, vai entendendo ali, poxa, sai um concurso da polícia, sai um tribunal. Cara, você é formado em direito, dá pra você fazer esses 2 concursos aqui. E aí eu fiquei até, a história de vocês me chamou bastante atenção, especialmente a do Antônio, pelo fato de você ter feito MPU, AGU, e depois caiu na Polícia Federal. Como que foi pra você conciliar matérias tão distintas, né? Acho que no concurso do MPU de 2010, não foi? Foi, 2010. Que caiu AFO, administração pública, né? verdade. Gestão de pessoas. E aí, em seguida, teve o da PF que eu acredito que muda bastante, né? Você já teve que estudar Sim. penal, processo penal. E eu lembro, cara, que no concurso de 2013 do TJ, 2013, foi 2013, que eu vinha me preparando para esse concurso, estudando exatamente essas matérias de administração, gestão e tal. E aí, quando saiu o edital, veio com penal, processo penal, civil e processo civil. Vocês lembram desse edital? Uhum. Cara, pra mim foi um baque, assim, porque eu vim estudando só parte de administração, né? Então eu nem fui fazer o concurso. Então, pro aluno, acho que isso é muito importante, assim, você falar como que você fez pra conciliar tantas matérias e conseguir êxito, né? Porque geralmente é o contrário que acontece. Como é que eu estudava no início? Eu estudava aquilo que eu mais gostava. Hoje eu estou afim de estudar isso. Hoje eu estou afim de estudar aquilo. Eu já tinha uma rotina de estudo, eu já tinha criado o hábito de estudo, mas eu não tinha um planejamento. Eu estudava só aquilo que eu gostava. Funcionou para concurso ali de terceiro escalão. Quando eu quis galgar postos maiores aí, como a Polícia Federal, eu falei, cara, eu preciso ter um planejamento. Então eu já tinha construído uma base, como você falou anteriormente, a base é importantíssima, porque quando você tem a base, depois você direciona para aquilo que você quiser, né? Mas aquela base já está construída, você não precisa voltar nela. Então, por exemplo, quando eu saí da Polícia Federal, quando eu estava estudando para a Câmara, administrativo, constitucional, penal, processo penal, informática, português, eu não peguei teoria. Eu só fiz exercício. Porque eu já tinha estudado aquilo tudo. Eu só fui estudar teoria daquilo que eu não tinha estudado. Mas por quê? Porque eu já tinha uma base. Então a questão de conciliar, ela vai chegar muito na questão do planejamento. Então, para a Polícia Federal, foi o momento que eu falei assim, nossa, eu preciso ter um plano. Eu preciso colocar no papel. Então foi a primeira vez que eu sentei, dividi minha semana, dividi meus horários, coloquei, não, hoje eu vou estudar isso aqui, hoje eu vou estudar aquilo ali. Então, quando eu montei um plano, isso me ajudou a conseguir conciliar e a conseguir cobrir. Mas eu digo muito também, cara, que estudar para concurso público é como você se cobrir no frio com um cobertor curto. Então você cobre aqui em cima, descobre o pé, você fica com frio no pé. Aí você cobre o pé, descobre aqui em cima, aí você fica com frio aqui. Então é isso que acontece. Então eu acho que é quase impossível você chegar numa prova dominando 100% do conteúdo. Sim. Claro, não só pelo tempo, mas também por questões de afinidade com o conteúdo. A Polícia Federal cobra estatística, contabilidade, informática, num grau hoje em dia avançado. Nem todo mundo vai dominar aquilo tudo. Mas é outra coisa que eu gosto muito de pregar, né? Até me remeteu àquele raciocínio que eu perdi, né? A questão de um planejamento, de um estudo harmônico. O que é o que eu chamo de estudo harmônico? É você tentar abarcar todo o conteúdo. Mas claro que se você começa a estudar com o edital na praça, é muito difícil. Você vai ter que priorizar. Porque aconteceu em concurso, acho que até na Polícia Civil, né? Eu vou estudar só aquilo que mais cai. A prova da Polícia Civil, a prova da Polícia Civil veio cobrando uma porrada de coisa diferente. Assim, dentro do mesmo conteúdo, mas outros tópicos. Que a galera, veio com outro perfil, né? É muito imprevisível. É muito mesmo, imprevisível. né? Então, se você se prepara para aquilo que mais cai, mas, o avaliador muda, a banca muda, ela pode chegar lá e colocar outra coisa. Então, é importante você começar um planejamento e um estudo antecipado, antes do edital. Então, muita gente procura a mentoria e, com o edital na praça. A gente vai ajudar? Vai acelerar? Vai acelerar. Mas é o ideal? Não é o ideal. O ideal é um trabalho processual. Então, vamos começar antes. Já tem a notícia aqui, talvez saia concurso da Câmara. Talvez seja ano que vem. Então, fontes fala aí para 2024. É um concurso que precisa pelo menos de um ano de estudo. Então, você começa agora, aí você vai construindo sua base. E sem atropelos, né? Que é o mais importante, né? Você começar bem antes, já com o seu estudo focado no concurso que você quer, como um da Câmara, por exemplo. Cara, estuda tranquilo. Agora não tem pressão, não tem edital. Então, dá para você fazer uma rotina diária combinada com exercício físico, com uma qualidade de vida, né? Assim, porque quando sai o edital, infelizmente, você vai ter que abrir mão de algumas coisinhas para poder ganhar mais tempo, né? Para poder se dedicar mais. Então, quando a gente fica sempre falando, né? Tem que estudar antes do edital, tem que estudar antes. Não é querendo vender nada, assim, porque a gente fez isso, assim, ao longo da nossa vida, né? A gente sempre estudou coisas antes do edital para poder chegar. Quando sair o edital, as matérias que vão te pegar de surpresa, e vai acontecer de cair matérias que você não estava esperando, né? Que os cursinhos, os professores não estavam esperando, mas você vai ter um tempo de trabalhar essas matérias
com o conhecimento, com o aprofundamento teórico nelas, né? As matérias anteriores que você já vinha estudando, você vai fazer só esse fortalecimento de base que o Fortunato fala, né? De revisão, questões e tal. Não vai ter que aprender matérias que você já estava estudando anteriormente. Esse ponto da revisão também é interessante, que é uma coisa que eu, pessoalmente, quando estudava, falhava nesse ponto. Falhava bastante. Então, eu, claro, trabalhando com mentoria, comecei a tentar estudar um pouco mais sobre o tema, aprendizagem e tal, é algo que hoje eu tenho valorizado muito, e eu tenho tido um feedback muito legal dos alunos com relação à questão das revisões. Né? Até na própria plataforma, quando aparece lá os tópicos de revisão, porque os alunos não têm o costume de revisar. Então, eles não têm o costume, às vezes, nem de criar um material para que ele possa fazer aquela revisão. Eu gosto de trabalhar com 3 tipos de revisão. Uma que eu chamo de revisão isso pensando mais ou menos aqui naquela linha do esquecimento, naquela curva do esquecimento. Né? Claro que isso varia, tal. Cada dia você perde tantos % daquele conteúdo que você estudou, tal. Mas normalmente eu gosto de trabalhar com uma revisão que eu chamo de revisão diária. Que revisão diária? Aquela revisão daquilo que eu estudei novo no dia anterior. Então, quando eu for começar hoje, eu pego meu resuminho ali, 15 minutos, reviso o que eu estudei ontem. Eu gosto de trabalhar com uma revisão que eu chamo de revisão periódica, que é uma revisão assim, semanal, a cada 15 dias, a cada 20 dias, onde a gente vai rever aqueles conteúdos de 15, 20 dias atrás. E para alunos que têm mais tempo, né? Só estudo, tenho tempo para me dedicar, eu gosto de colocar uma revisão semanal. Então, pego um sábado, um domingo, é uma consolidação da semana. Cara, eu tenho visto que, assim, tem tido um feedback muito legal, a galera tem gostado muito, tem percebido um aumento no desempenho, nas questões, exercícios, né? Tem melhorado a eficiência do processo. Não, mentoria. Deu uma mentoria de graça, hein? Isso é muito valioso, né, para o aluno. Eu me perdia bastante em revisão, e quando que eu ia fazer exercício e tal. E qual foi a maior lição que vocês tiraram na sua jornada como aluno? A maior lição que você deixaria pro seu aluno? Como aluno, né? Assim, a lição principal que eu vi, assim, que eu senti na pele foi que, assim, você estudar e se dedicar para um concurso, você consegue mudar a sua vida e da sua família, assim. Então, na minha vida, isso aí foi fundamental para que eu tivesse uma mudança de patamar, assim, extraordinária. Sair do 0 ao 100, assim, porque eu cresci numa infância, minha infância foi bem pobre, eu e minha mãe só lá em Juiz de Fora. Então, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, às vezes cuidava de idosos, fazia bicos, assim, né? Então, a gente cresceu numa situação bem apertada financeiramente. Eu sempre estudei em escola pública, sempre comi em escola pública, né? Que era a hora da merenda lá, era a hora da salvação do dia. Então, assim, a minha mãe ter forçado eu estudar, assim, né? Não ter falado, você vai trabalhar agora com 14 anos, 15, que acontece, né? A realidade do nosso país. Muitas vezes as crianças, os adolescentes têm que abandonar a escola para poder fazer bico, para poder garantir o sustento da família. Graças a Deus, minha mãe conseguiu segurar a situação e esse foco nos estudos, né? Que eu tive desde de criança, de adolescente, né, tanto na escola quanto na faculdade, para os concursos, né, hoje em dia eu colho os resultados disso, né, eu consigo dar uma qualidade de vida boa para minha família, para minha mãe. Então, para mim, assim, o estudo para concurso público mudou a minha vida. Mudou 100% a minha vida para melhor. Então, a dica que eu dou para a galera, assim, sempre falo com os alunos, falo, cara, se você tem uma situação ruim, tá agora ruim, mas fica no seu foco aí, vai fazendo o possível. Às vezes o cara não tem condição de pagar a mentoria, às vezes ele não tem condição de pagar um cursinho, mas hoje em dia, né, até deu uma democratizada nos valores, né? Você consegue fazer um cursinho aí bom, por, sei lá, R$60 por mês, né? Um valor assim, para algumas pessoas pode ser alto, mas o cara consegue dividir com um amigo a conta, né? Tem as contas que cada um paga um tanto, então, sim, melhorou isso aí. Então, essa disciplina que eu tive, essa visão, né? Para mim foi o diferencial, foi a lição que eu aprendi, que concurso muda a vida e mudou a mim, pode mudar de quem vai botar a cara ali também. Tem uma frase que é clichê, mas que eu gosto muito, né? Que a dor é temporária, mas o cargo é para sempre, né? Quer dizer, a não ser que você faça uma merda e seja demitido, né? Mas o cargo tá ali, você conquistou, é seu. Mas acho que a principal mensagem é: viva o processo, construa a sua bagagem, né? A natureza não dá saltos, então é uma construção diária. Né? O que eu vejo é que a galera hoje não está querendo sofrer nenhuma frustração. Então, reprovações vão acontecer, você vai, às vezes, reprovar por uma questão, né? Isso vai acontecer, isso é normal, isso faz parte do processo. A exceção é aquele cara que começa com 1, 2 meses, que fala aí na internet, não, passei com 2 meses e tal. Isso pode até acontecer, né? Não pode até acontecer, mas a sorte acompanha aquele que começa ali diariamente, todo dia, seu trabalhinho, acorda cedo, prepara o seu material, senta lá sua bundinha na cadeira, prepara o seu materialzinho, o seu resumo, o seu flashcard, né? Enfim, a técnica que ele preferia, e vai construindo ali, né? Eu acho que entender que é um processo, entender que isso tem tempo.
né, e que vai ser necessária muita renúncia. E valeu a pena toda a renúncia? Com certeza, cara, com certeza valeu a pena, porque da mesma forma que o Vitão, eu também tenho uma origem simples, né? Assim, minha família, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro e sempre estudei no colégio público também e tal. E o concurso público ele me dá a possibilidade de ascender socialmente, né? De ter um bom salário, né? De conseguir, pô, suplantar muita coisa. A gente, pô, eu e você como homens negros também, né? No Brasil, que é algo difícil, o concurso público universalizou essa possibilidade de você ascender socialmente, né? Então, assim, de dar também poder ajudar meus pais, poder pagar um plano de saúde, né? Infelizmente ou felizmente no Brasil, o que temos é concurso público, né? Assim, ou você vai empreender, né? Ou a galera tá indo embora do Brasil, né, cara? Então, pô, todo mundo que é demitido no serviço público, que é demitido, fala o quê? Acho que eu vou estudar fazer concurso, né? Exatamente. Todo mundo pensa nisso, vou fazer um concurso público. Mas ainda é muito bom, né, cara? Acho que o servidor público ele tem sim que ser valorizado, ele tem que ser bem remunerado, né? E porque o nosso trabalho é um trabalho. O nosso país é muito grande, é um trabalho de importância, né? Então, tanto lá na Câmara que a gente faz esse trabalho de proteção de autoridade, né? De garantir que o parlamentar que está lá possa te representar, né? De forma independente, sem pressões. Então, esse é um dos nossos objetivos, né? Então, enfim, acho que com certeza é recompensador ter conquistado isso tudo e talvez não tenha parado ainda, talvez, quem sabe, eu possa almejar outras coisas aí, mas a gente vai devagarzinho construindo, devagar, né? Com certeza. Antes da gente entrar na questão da mentoria, eles podiam contar um pouco da rotina mesmo de policial. Porque eu acho que todo mundo tem curiosidade, principalmente quem, né, quer passar num concurso desse, e aí você tá numa área, Vitão tá em outra. Eu acho que seria legal vocês falarem um pouco da rotina. Quando. É porque assim, vamos lá, eu já fui oficial do Exército, já fui policial federal, atualmente estou na Polícia Legislativa. Cada um tem as suas atribuições, né? Então são competências diferentes. Na Polícia Legislativa hoje, na verdade, eu entrei em posse em 2014 e com pouco tempo eu fui trabalhar na coordenação de operações especiais. O que essa coordenação faz? Ela faz a proteção do presidente da Câmara dos Deputados, faz a proteção de parlamentares ameaçados, né, que estão sob escolta, né? Então, eu fui trabalhar inicialmente na segurança do presidente. Então, fiquei muitos anos na segurança do presidente da Câmara. Então, como é que é a rotina de uma segurança presidencial? Então, a gente trabalha em regime de escala. Eu trabalhava no regime de 24 por 72. Então, nós éramos 4 equipes revezando. Cada dia tinha uma equipe ali de 6 ou 7 policiais trabalhando ali dentro das mais diversas funções que são realizadas dentro de uma equipe de segurança, né? O que uma equipe de segurança faz? Então, digamos que o Marlon aqui seja a nossa autoridade. Né? Assim, pô, qual é É a autoridade da Tutor mesmo. Eu tô feliz. qual é a agenda do Marlon para hoje? Bom, 10 horas de gravação do podcast, meio-dia almoço com a esposa, 14 horas ele tem uma reunião com possíveis clientes. Então a gente vai fazer o levantamento dessa agenda e vai realizar as precursoras, digamos assim. Pô, a reunião é aqui no prédio do Centro Empresarial Norte. Então vai vir uma equipe aqui antes, vai ver onde você vai acessar, onde você vai entrar, qual é a saída, vai cuidar de tudo da sua segurança. Então, a gente vai trabalhar basicamente em cima da rotina da autoridade, né? Claro, se uma autoridade tem vários níveis, eu tô falando aqui de forma simplória, né? Tem vários níveis de ameaça, né? Tem autoridades que são ameaçadas por organizações criminosas, aí você vai ter que ter uma limitação um pouco maior sobre a rotina dessas pessoas, né? Então, basicamente, a proteção de autoridades, a gente vive a vida da autoridade, mas ali atento ao que ela está fazendo, cuidando dela, né, o tempo todo, né? E a gente viaja o Brasil inteiro, exterior, né, para onde a autoridade vai. Então, a gente, por exemplo, hoje acho que o presidente da Câmara está nos Estados Unidos, temos colegas lá com eles. Então, isso é legal porque para você ver, pô, tem a possibilidade de eu pegar missão no exterior. Pô, legal, isso é uma oportunidade, né? Isso é interessante, né? Ganha uma diáriazinha em dólar, tal, né? É interessante pro servidor, né? Então, basicamente, a nossa missão é essa, né? Cuidar das autoridades. Né? Hoje eu estou na segurança de uma autoridade, de um deputada que é ameaçada, né? Então, uma ameaça séria aí. E a gente tem que estar bem atento, né? A gente trabalha nos estados, está lá vendo agenda em comunicação com outros órgãos de segurança, né? Então, Polícia Civil, PM, a gente trabalha em parceria, trocando informações, né? Informações de inteligência e tal, que nos ajudam a tocar essa segurança aí nos locais. E aí, que tipo de ameaça? Ameaça de morte mesmo? É ameaça de morte. Muitos são alguns são ameaçados de morte, sequestro, né? Alguns são ameaças somente pela internet, né? Ameaças virtuais. Então, sei onde sua família mora, sei onde seu filho mora, às vezes são só da boca para fora. Mas como é que a gente vai avaliar se é uma ameaça real ou se não é? Aí entra
aonde o Vitão trabalha, que é onde vão fazer essas avaliações. Eu trabalhei na coordenação de operações especiais também, né? Fiquei lá quase 9 anos, né? A gente está agora, vai completar 10. Trabalhei na equipe do Fortunato também, lá com o presidente da Câmara, com os presidentes, né? Alguns presidentes. Desde o E- Eduardo Cunha até o presidente E atual. é uma rotina interessante, assim, só complementando o que ele falou, assim, porque para quem gosta nessa questão de viajar, assim, uma hora, né? Teve uma semana que eu estava numa tribo lá na divisa da Guiana Francesa com a Amapá, uma situação lá de um cacique que supostamente foi morto e tal. Fomos lá fazer a proteção de uma comissão de direitos humanos. Na outra semana eu estava no Rock in Rio com uma autoridade. Olha só. Caraca. Então você viaja assim, aí você vai na Fórmula 1, você vai no jogo da final da Copa do Mundo, você vai. Isso Né? não é um trabalho. Onde É a porque- autoridade vai, a gente é Não, até obrigado a porque ir. cada autoridade tem sua rotina, gente. Aham. A autoridade, ele é uma pessoa normal. Então, Uhum. o cara tem cara que gosta de night, tem autoridade que gosta de fazer atividade física. Então, pô, tem autoridade que corre. A gente tem que correr junto. Tem autoridade que vai pra balada, tipo, porque a gente tá ali pra proteger a pessoa, Sim. né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma escolta de uma autoridade de jet ski, pô. A autoridade estava numa lancha com alguns outros casais e eles iam deslocar da lancha. Só que a lancha era meio pequena, né? Assim, e, pô, estavam lá os parlamentares com as esposas. Ficou um negócio meio constrangedor. Não A gente cabia, ali, né, tal. Pô, ia ficar o guarda ali do lado, tal. Aí a gente conseguiu um jet ski e foi fazendo a escolta de jet ski. Olha Mas só. às vezes a gente tá em alguns lugares que assim, pô, você entrou no Rock in Rio, entrou numa outra balada, acompanhando a autoridade, dando segurança. Mas, assim, você tá trabalhando, né? Então, Trabalhando. você não tá bebendo, você tá todo mundo ali curtindo, você tá ligado ali no que tá acontecendo. Na verdade que não tem rotina, né? Não tem Então. rotina. E aí agora eu passei para coordenação de polícia judiciária, que é uma outra atribuição da Polícia Legislativa, né? Nós somos uma polícia de ciclo completo e carreira única, né? São duas coisas distintas, mas o ciclo completo é porque a gente faz tanto a parte preventiva quanto a parte de combate ali, de repressão ao crime. Então, agora eu estou na coordenação de polícia judiciária, que é a nossa delegacia, e lá a gente apura diversos crimes que ocorrem na Câmara dos Deputados. Lá, não sei se a galera sabe, tem dia que tem circulação lá de 40 mil pessoas dentro da Câmara. Caraca. Nossa. Então a gente Não tem sabia toda a não. sorte de crimes lá dentro. Tem tentativas de estelionato, tem furto, tem lesão, tem ameaça. Então essas coisas são apuradas por nós. E uma das atribuições que a gente tem feito agora, e até com mais frequência, principalmente para evitar de ser disponibilizado mais uma equipe para escolta, porque cada deputado que recebe a autorização para ser escoltado movimenta muitos policiais. Né? Não é uma equipe só com 3 policiais, 4, né? Tem as trocas de plantão, então são muitos policiais para cada deputado. Então, um dos trabalhos que a gente tem feito na delegacia é pegar essas ameaças que são feitas, a gente identifica quem é o autor, vai atrás, vai no estado, indicia, e aí, na maioria dos casos, ele se retrata, né? Geralmente são bravatas de internet, o cara tá puto ali, fala uma besteira, mas isso ofende o deputado de alguma maneira, e ele registra essa ocorrência, a gente apura e mostra para ele o resultado. Fala, ó, deputado, a gente indiciou o autor aqui, ele se retratou, falou que não é bem assim. Então, geralmente, aí a necessidade de escolta, né, diminui o nível de ameaça, então a necessidade de escolta não... A escolta não ocorre. Além das ameaças, a gente está trabalhando muito lá também com fraudes, principalmente fraudes em pensões que a Câmara paga. Então, também a gente identifica essas fraudes, vai atrás, são pessoas que moram já em outros estados, a gente viaja, indicia lá também, ou faz tudo certinho. E essa documentação, né, esses inquéritos, são encaminhados para o Ministério Público Federal, e aí a Justiça dá um andamento. Então a gente tem a figura lá da autoridade policial, que assina inquérito, pede quebra de sigilo, todo esse trabalho que as polícias civis fazem, né, tanto a Polícia Federal quanto a Civil, de investigação, a gente faz lá também. E a área que eu estou agora, sim, tem pouco tempo, né, tem uns 2 meses, 3 meses, mas é uma área que eu me identifico muito por já ter sido policial civil, já ter mexido com investigação há muito tempo, então é uma área que eu me sinto confortável de mexer, assim. Eu gosto muito dessa parte de investigação. Muito legal mesmo. E onde que entrou a mentoria no trabalho de vocês? Eu acho que quando a gente começa a ser aprovado em concurso público, as pessoas começam a nos procurar. Então é muito comum, acredito que muitas pessoas que tenham começado tenha sido assim, né? Pô, como é que você fez? Como é que você passou? Então, como começou a acontecer comigo, de muitas pessoas começarem, pô, Fortunato, o que você fez? Pô, tem como tu me dar uma dica? Tem como tu dar uma orientação? E eu comecei a fazer isso de forma informal, ajudando pessoas. Na minha parte começou dessa forma, fazendo de forma informal, e depois eu vi uma oportunidade também, né, gente? Porque, vamos ser sinceros, pode ter professor que vai falar assim, não, muito bonito, quero aprovar. Todos querem aprovar, claro, isso é óbvio. Mas todo mundo também está fazendo em troca de alguma coisa, uma remuneração. Então é a oportunidade que a gente tem de passar o nosso know-how, né, do que foi construído, daquilo que a gente foi aprendendo durante esse processo, a fim de facilitar
a vida do aluno, né? Coisa que a gente não tinha em 2000, a partir de, sei lá, até 2010, 2011, a gente não tinha isso aí. A gente tinha que correr atrás sozinho. Tinha uma coisa ou outra incipiente ali na internet que a gente conseguia encontrar, mas era mais difícil, né? E até 2016, eu acho que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas se manifestavam nas redes sociais como mentores, era tudo muito, naquela época tava muito queimado, né, o coach, a galera não É. queria se posicionar. E como é que funciona o trabalho da mentoria de vocês? O que vocês entregam Não, no primeiro, Elite? como surgiu, É. né, a Elite? Porque É. aí vocês se conheceram lá no Verdade. trabalho e aí. Todos nós, atualmente, somos servidores da Câmara dos Deputados, mas todos temos um background, digamos assim, uma experiência de vários outros cargos. Então, colegas que são Banco Central, tribunais, polícias militares, polícia rodoviária, as mais diversas aprovações. E acho que foi meio parecido o que aconteceu comigo, aconteceu com todos. Na verdade, eram vários colegas que já estavam trabalhando de forma individual, né, sendo buscados, sendo procurados. Às vezes o cara estava fazendo uma mentoria ali para uma prima, para uma tia, para um parente, para uma amiga, né? E até a gente tinha um grupo nosso, a gente acabava de entrar na Câmara, a gente tinha um grupo, já tinha um tempinho, né? A gente tinha um grupo nosso de Zap. Pô, a gente podia começar uma empresa, tal, né? Quem tem interesse? Ah, eu tenho. Pum. Pegamos essas pessoas interessadas, jogamos No outro grupo. no outro grupo e começamos a conversar, né? E começamos a ver o que a gente tem em comum, né? Vamos criar uma metodologia própria, porque talvez eu tenha utilizado algumas ferramentas, o Vitão tem usado outras e os nossos outros sócios também tenham utilizado outras ferramentas para a gente criar um padrão de trabalho, né? Para que a gente pudesse entregar o mesmo produto. Claro que o mentor, cada um tem uma abordagem, né? Então tem uns que, pô, vão gostar mais de trabalhar com o Vitão é mais assim, outros vão gostar mais de trabalhar comigo, porque tem um jeito, então tem a questão de afinidade, né? Mas a empresa, basicamente, ela começou por essa busca nós vimos que nós tínhamos interesse em comum, é que a gente já estava trabalhando a mesma coisa, e por que não nos unirmos, né? A gente até brinca e fala, pô, talvez se a gente tivesse seguido sozinho, todos já teriam parado. Porque esse trabalho de mentoria ele é um trabalho que ele é muito cíclico, né? Porque aí é um grande problema para as pessoas se conscientizarem quando vão procurar ajuda. Porque não adianta você procurar só com edital. Então, se você procurar antecipadamente, a gente consegue fazer um trabalho de base muito bom, né? Para o cara chegar realmente ali tinindo para aquela prova, né? Atualmente, eu estou até atendendo um aluno para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem um concurso que ainda está em validade, né? Eles estão tentando aproveitar agora alguns excedentes. Então, a probabilidade de um novo concurso talvez ano que vem, daqui a um ano e tal, mas a gente já tá fazendo um trabalhinho de base. E tá indo muito bem. Então acredito que é um cara que vai chegar para ser aprovado, para disputar as vagas, porque ele tá fazendo todo aquele trabalho de construção anterior e não só com edital, né? Show. E são 5 pessoas? Ou 3, 4? Não, hoje nós somos 6, né? 6. A Elite, na verdade, começou com 8. Nós éramos 8, e aí um saiu por questões pessoais, o outro saiu porque resolveu voltar a estudar, né? E agora ele passou ele é procurador na cidade de Manaus, né? Sim. Procurador em Manaus. E aí nós somos 6 agora, 6 policiais legislativos, né? E foi isso que o Fortunato falou, assim, né? A gente resolveu reunir o que cada um teve de bom na sua trajetória, né? Porque a gente foi muito como nós somos da geração mais antiga dos concursos aí, né? Então a gente teve muito esse negócio do erro e acerto, né? Muitas coisas que a gente foi tentando fazer não deu certo no nosso processo de estudo. Muita coisa a gente acertou, então a gente pegou essas ferramentas que deram certo, né? E que estão alinhadas agora com coisas mais modernas de estudo também, porque a gente acaba que tem que ficar antenado no que vem surgindo, né? Direto vem aluno perguntando, pô, se eu usar o aplicativo tal, eu posso usar a ferramenta tal? Gente, ó, às vezes eu não conheço, eu falo, vou estudar para ver se vai encaixar na sua rotina, se vai ser realmente útil, se é só modinha. Então tem isso também. E aí a Elite surgiu. E aí, como o Fortunato falou também, é bom de ser um grupo, né? Porque às vezes um tá meio desmotivado também, fala, ah, cara, não quero mexer mais com isso, né? É cansativo, assim, a gente tem que entregar bastante do nosso tempo para isso, né? Para conversar com o aluno. Uma coisa na Elite que a gente faz muita questão é de ser uma coisa personalizada, né? Quando a gente conversou com vocês da Tutor, essa foi a primeira pergunta, Né? a primeira pergunta que a gente se fez, assim, foi, cara, isso aqui vai tirar a nossa parte personalizada do estudo? Aí a gente teve que entender, né, com a sua apresentação, a gente teve que entender que não, que a Tutor para a gente serviu para otimizar o nosso tempo de uma coisa que era mecânica, mas que a nossa personalização não vinha daquilo, né? A gente entrega, com a Tutor, a gente entrega uma qualidade maior da parte mais mecânica do trabalho, né? Que a gente gastaria muito tempo fazendo, e em contrapartida a gente tem mais tempo para conversar com o aluno, para entender a rotina dele. Então, assim, lá na Elite a gente faz questão de saber se a pessoa é casada, se tem marido, mulher, se tem filhos, porque cada um tem a sua rotina, a gente precisa entender isso. Então, eu não vou cobrar de uma mãe que tem 2 filhos, que
tem um filho na creche e tal. Não vou arrochar ela para ela me entregar a mesma coisa de uma menina de 20 e poucos anos que tem o dia inteiro livre. São duas rotinas diferentes, então eu tenho que ter um trato diferente com elas. E para eu ter esse tempo de ter esse trato, né, a tutoria foi importante nisso pra gente, né? No começo a gente ficou assim, pô, será, cara, que vai ficar muito igual, vai ficar... Mas não, ali o aluno, a gente até recebe alunos que já vieram de outras mentorias, né, que utilizam a tutoria também. Aí o cara, não, já tem até experiência com a plataforma aqui e tal. Aí eu falei, pois é, mas você vai ver que é diferente o jeito que Cada um tem um método. a né? gente trata a tutoria de um jeito diferente das outras, né? Cada um tem o seu jeito, né? A nossa lá, a gente faz questão disso, de não ser entregou e tchau, você não fala comigo, não. Não, os caras têm o nosso telefone, falam com a gente responde o tempo todo. Então, essa é a parte que a gente mais valoriza na Elite, é essa, personalização. E a gente não limita a quantidade de acessos aos mentores, né? Então, até, pô, quantas chamadas eu tenho direito? Eu falo, cara, Quanto você quiser. depende da necessidade. Né? Pô, se a gente avaliar que é necessário, a gente vai fazer quantas forem necessárias, né? Então, essa questão da personalização, eu acho que é o grande diferencial do nosso trabalho. Porque hoje, se a gente for olhar para o mercado, tem muitas mentorias, tem muitas pessoas atendendo. Né? Agora, a gente tem essa experiência já de muitos anos, de muitas aprovações, e a gente está tentando mantendo essa tradição aí, construindo, mas fazendo um trabalho personalizado. E essa foi uma grande questão, como o Vitão falou, que a gente enfrentou. Porque a gente pensou assim, pô, vamos contratar a plataforma, tal, a gente vai aumentar nosso número de alunos, mas será que a gente vai conseguir dar conta de manter um trabalho de qualidade? Né? Porque esse é um problema, assim, quantidade de alunos versus qualidade. Sim. É você conseguir manter um padrão de atendimento, né? De personalização, porque, gente, nós somos seres humanos. Né? E a gente não tem só a mentoria, a gente tem a mentoria, é uma atividade que a gente realiza, muito importante, mas a gente também tem a nossa atividade profissional, né? O nosso cargo público, né? Que a gente também tem as nossas atribuições. Vida pessoal. Tal. Então, mas a gente tá aqui, por exemplo, com certeza quando eu sair aqui da gravação, vão ter mensagens em grupos aqui. Cada aluno a gente tem um grupinho aqui no Zap. E a gente tenta responder num prazo útil ali, sei lá, no mesmo dia, no mesmo turno. Nem sempre dá para responder no mesmo horário, mas a gente está sempre ali atendendo, né? E a gente fica tão próximo dos alunos, né, que a gente acaba ficando amigo. Então, a gente vai em festa, né? O Vitão já foi em casamento. Né? Que massa, a gente cara. fica muito próximo dos alunos, né? Porque eles têm acesso a gente o tempo todo. Então, pô, eu percebo que tá caindo o padrão. Eu falo assim, cara, eu tenho feito isso ultimamente. Pô, vamos marcar uma chamada? Pô, dar uma reanimada é importante e tal, porque às vezes você fica um pouco na frieza ali só do Zap e tal, escrevendo, e não, né, assim, não é tão bom quanto esse contato que Humano, você né? vê humano. Antes da pandemia, nós tínhamos o costume de fazer algumas reuniões presenciais também com os alunos, né? Então, eu acho que isso mudou muito com a pandemia para todas as áreas, né? E pra gente também, né? E otimizou, né? A gente viu que a gente até achou que ia perder a qualidade de fazer reunião online e tal com o aluno, mas não, assim, pelo menos na minha percepção é que a gente ainda consegue extrair e dar boas informações assim, mesmo sendo online. Até porque a gente tem alunos de outras cidades, né? Então não dá para fazer reunião presencial com todos. Mas essa parte a gente faz muita questão mesmo, assim, de falar, cara, não, aqui na Elite a gente tem que atender o aluno, a gente sabe o nome de todo mundo, sabe? Então essa é uma parte que a gente acha fundamental, assim, e é o que tem dado certo no nosso trabalho aí de quanto tempo? A gente tem uns 6 anos Uns já, 6 anos. 7 anos. Muito legal vocês falarem isso, porque assim, muita gente que tem essa insistência achando que a tutoria vai perder a personalização. Ah, mas é uma ferramenta, meu trabalho é personalizado, meu trabalho é humano. Não, a tutoria não vai deixar o seu trabalho humano de lado. Muito pelo contrário, ele vai otimizar isso, de forma que você tenha mais tempo para o seu aluno, né? Porque quando a gente trabalha assim a tutoria, né, com as planilhas de Excel ali, a gente passa horas e horas e horas. Quantos domingos vocês não passaram Nossa, ali Vários. imersos dentro de uma planilha de Excel para criar um plano de estudos para o seu aluno, né? Para entregar ali a individualidade, a personalização que cada um tem. Igual o Vitão falou, tem aluno que tem filho, trabalha o dia inteiro, e tem a outra que é solteira, que mora com os pais e tem o dia todo para estudar. Eu tenho certeza que quando vocês usavam planilha, cada um ali tinha uma realidade, cada um tinha um plano de estudos. E você passava horas e horas ali em cima daquilo, sendo que o mais importante para o seu aluno, é claro que o plano de estudos é importante, mas o mais importante para ele é o contato próximo. É aquela chamada de vídeo que você faz com ele, Sim. é aquela mensagem no WhatsApp, aquele áudio que você manda, que muitas vezes o aluno tem o apoio, que eu já até falei em outros podcasts, o aluno às vezes não tem apoio nem do pai e da mãe. O aluno às vezes não tem a motivação ali dentro de casa. O cancelamento começa em casa, né? Ali, muitas vezes as pessoas, você só estuda. E o mentor tem esse trabalho de estar ali próximo do aluno, de responder a mensagem. E a gente tenta não largar o aluno, assim, largar o aluno na plataforma. A gente pegar, botar o aluno na plataforma, dar as metas e deixar ele à vontade. Então, semanalmente, a gente sempre está mandando os relatórios. Então, tem um relatório de desempenho daquela semana, mando.
eu falo assim, me manda um feedback do que você sentiu do seu estudo durante essa semana. Normalmente ele me manda um áudio, me manda um relato lá do que ele está percebendo, e eu mando uma análise em cima daquele relatório que a própria plataforma gera pelo desempenho dele, né? E aí dou o feedback e faço as alterações necessárias, né? Porque a gente vai corrigindo. Eu gosto muito de falar que a gente usa aquele plano, quem estuda administração, né? Tem aquele ciclo PDCA, né? O Plan, Do, Check and Act, né? Você planeja, você executa, você corrige, né? E depois você vai seguindo o ciclo, né? Então, eu acho que é a mesma coisa que se aplica para o planejamento de estudos, porque você tem essa questão ainda, né? De você vai perceber, pô, eu planejei para que esse aluno estudasse português pelo material tal do professor tal, mas talvez ele não tenha se adaptado a esse professor. E aí a minha missão como mentor foi assim, olha, de conhecer o mercado, de conhecer quem são os professores, eu falei assim, olha, talvez seja mais interessante a gente usar esse material aqui, com esse professor aqui, porque esse aqui você vai ter dificuldade. Então, por exemplo, citar nomes aqui. A gente tem o Fernando Moura aqui em Brasília, que é um professor de português bem famoso, bem conhecido. Sim. Mas muitas pessoas falam que, mas Fernando Moura você já tem que ter um nível médio para avançado para você conseguir acompanhar. Então, talvez ele não seja interessante para um aluno que é iniciante. Então, talvez um aluno iniciante a gente precisa utilizar outro professor, talvez o Cleiton Natal, então outros professores que estejam mais com conteúdo mais acessível, né? Então, a gente faz essa análise. Olha a importância da mentoria, Sim. né? Tantas coisas que a gente falou aqui que muitas vezes o aluno não sabe, velho. Ele vai, tem que estudar português, então eu vou pegar ali o primeiro livro que eu achar, o primeiro vídeo na internet, ou o primeiro. Porque assim, hoje nessas grandes plataformas de estudos hoje, dentro de uma matéria de português tem 10 professores. O cara vai no primeiro que ele vê lá. No mais conhecido, E talvez. é importante pra gente, como mentor, estar antenado no que está acontecendo no mercado, né? Assim, eu acompanho muito por rede social. Assim, eu uso o Twitter. Aí no Twitter eu sigo vários concurseiros lá. Assim, eu não tenho nem perfil de mentor, não. Meu perfil pessoal, eu sigo uma galera, muita gente, muitos que estudam para área jurídica ou para áreas policiais. E eu vou acompanhando os comentários da galera, ver o que o pessoal está usando para me manter atualizado, né? Porque eu já estou há alguns anos sem estudar, apoiando os estudos, mas sem estudar. Então, como o próprio Vitão falou, as pessoas nos procuram assim, pô, se eu usar o Anki para fazer flashcards, pô, se eu usar tal plataforma, se eu usar tal coisa que funciona. Eu, particularmente, sou um pouco old school. Eu sou um pouco da antiga ainda. Por exemplo, eu gosto de fazer o meu material escrito. Eu gosto de pegar e fazer, assistir aula, escrever, porque isso é cientificamente comprovado que aumenta a sua capacidade de retenção, de compreensão do conteúdo, né? Então, tem aluno que não, mas a galera hoje quer ser rápida, então o pessoal vai lá, copia e cola e joga no arquivo digital. Vou fazer aqui no Evernote, ou no Word, ou no bloco de notas, e vai criando seu resuminho ali. Vai dar certo? Pode dar certo também, né? Não quer dizer que mas qual seria a forma ideal? Eu gosto de sentar, escrever, ter ali meu materialzinho e ir construindo aquilo ali. Mas aí tem as ferramentas que vão surgindo, né? Hoje em dia o pessoal está utilizando muito os flashcards. Então, você mesmo. Só que o ideal é que você criar os seus flashcards. Mas tem gente no mercado que vende já alguns baralhos de flashcard prontos, né? Facilita? Pode facilitar, mas talvez dentro do processo de ensino-aprendizagem, se você construir o seu próprio material, vá ser mais eficiente para o seu processo. Então, até é uma ferramenta que eu, no meu estudo pessoal agora, tenho utilizado como um teste, né, para ver se realmente vai se adequar à minha rotina. E porque ele também você consegue planejar os tempos, né, de que aquela revisão vai aparecer também. Show. E você falou aí dos relatórios que você gera para o seu aluno, para dar feedback. Até me surgiu uma curiosidade aqui agora. Como é que era feito o trabalho de vocês antes, sem a Tutory, e como que foi depois da Tutory? Então, antigamente, quando a gente começou, a gente criou uma planilha padrão no Excel, né, com um layout que seria utilizado por todos os mentores. Dentro dessa planilha, a gente estabelecia os horários e as matérias que os alunos iam estudar e abria um campo lá para colocar alguma informação daquele estudo semanal, no caso. A gente fazia entrega semanal, né, de planilha, ou quinzenal, dependendo Assim, do consultor. A parte de análise, a gente fazia basicamente pelas estatísticas do QConcurso. Então, a gente tinha um acesso ao QConcurso do aluno, tanto para elaborar os filtros de questões, quanto para poder acessar as estatísticas a dele. gente tinha a senha do cara para acessar o perfil dele lá, para ver como é que estavam as estatísticas dele. Entrava em um por um ali. Um por um. Entrava em um por um, e aí os simulados, eles nos reportavam através de planilhas também, a gente mandava, indicava qual simulado fazer, eles mandavam as planilhas com os resultados. Então, basicamente era isso. Na parte de redação, que aliás, é um diferencial da Elite também, né? A gente tem a correção de redação ilimitada, o aluno pode mandar 10 redações por dia, se quiser, que elas serão corrigidas. Então, a gente faz a correção de redação ilimitada lá também. Esse é um diferencial nosso. Aí a redação, eu que faço a correção, né?
E aí, basicamente, era esse o controle, né, que a gente tinha, E né? essa questão do relatório, né, que ela, assim, ela é bem importante porque você consegue entregar um documento pro aluno com o nome dele, com o plano de estudo dele, quantas horas ele estudou, qual foi o rendimento dele em cada disciplina, até onde ele atingiu. Então, isso, assim, isso trouxe um padrão de atendimento pra gente, conseguiu formatar melhor o produto, né? Porque até então o nosso relatório ele era exclusivamente oral, né? Assim, mandava um áudio ou escrevia algo no Zap pro aluno sobre o desempenho da semana. Eu particularmente gostava de trabalhar com planejamento quinzenal, então fazia um planejamento de 2 semanas. Quando vai chegando ao final da segunda semana, eu falava assim, ó, me manda aqui um feedback do que você achou dessa semana. E a partir dali eu ia trabalhar para fazer o próximo planejamento. Então, realmente, você falou, tinha dias que eu tinha que sentar lá num domingo O dia pra inteiro. fazer, inteiro, o dia inteiro fazendo, 10 planilhas e tal, né? Coisa que hoje eu não tenho mais esse trabalho porque a gente conseguiu automatizar esse processo, claro, automatizar, mas sem perder o toque pessoal, né? Dentro do que cada um precisa. A gente consegue fazer as adequações. Principalmente naquele ponto lá que a gente tem as metas do coach, né? Então a gente consegue estabelecer dentro do planejamento lá metas específicas, menos engessadas, Uhum. né? Para cada aluno, Aquilo lá né? eu Pra trabalho cada bastante, plano, é uma né? ferramenta que eu uso bastante da Tutor, é a meta do Meta coach. fixa. É. E É. qual o recurso que vocês mais gostam? Assim, Ele pode... já acabou de falar. Meta É, fixa. meta fixa. Você também? Essas metas do coach, né? Essas metas do coach. Sim. Eu gosto de estabelecer assim, que você consegue ter mais flexibilidade, né? Exato. E é Muito isso. Tem bom. mais alguma coisa, doutor? Não, acho que é só isso mesmo. Não, eu fiquei Não, curioso. Pode falar. Não, eu ia me perguntar isso mesmo, assim, o que motivou, assim, o que motivou e o que continua motivando vocês a dar mentoria? Já são 6 anos, né? Geralmente a gente Dá vê uma... mentores E aí com você, um ano. você falou, às vezes um dá uma desanimada ali, e aí... Porque a vida é feita de ciclos, né? Então, eu particularmente não me vejo daqui a 20 anos ainda dando mentoria. Provavelmente não. É uma fase, né? Aproveitando que eu ainda tô surfando essa crista da onda do concurso, ainda tô estudando, né? Alguma coisa ou outra. Então, ainda me sinto motivado porque, primeiro, é recompensador quando você vê pessoas que você apoiou nesse processo conquistando cargo, tomando posse. Eu tenho uma amiga agora que vai começar semana que vem o curso de formação da Polícia Penal. Foi alguém que eu cheguei e falei especificamente para ela, ó, isso aqui é a sua oportunidade. Você não vai ter outra igual essa aqui durante muito tempo. E passou, tá lá, super grata. E, isso é muito recompensador. É. Né? Claro que a gente também tem uma compensação financeira, tal, que é legal. Mas, é muito bom você ver a galera conseguindo, atingindo o resultado, aquele feedback, consegui, deu certo, foi aprovado. Isso é legal, porque a gente estava lá. Eu acho que o mais importante nesse processo é que a gente já esteve do outro lado. A gente sabe o que o cara tá vivendo. Então, sabe a felicidade que é quando você realmente consegue atingir, olhar teu nome no diário oficial, sai a publicação lá, assim. Então, isso é muito recompensador. São abordagens diferentes, né? A gente tem alunos iniciantes, né? Mas os alunos com mais experiência, assim, são mais desafiadores, assim, né? Porque o cara já tá treinando há algum tempo ali. E aí, quando você entra e você consegue detectar um ponto que ele tá fazendo ali que pode estar atrapalhando o estudo, que pode melhorar o rendimento, é muito legal, assim, quando você consegue... Eu tive uma aluna lá, um caso específico, assim, ela já tinha uma certa experiência, estava estudando pro TJ, e aí ela falou, não, mas todo final de noite eu ligo pra minha amiga, a gente passa 1 hora no telefone ensinando a matéria que a gente estudou no dia. Eu falei, opa, peraí, você quer ser professora de Direito ou você quer passar no concurso do TJ? Porque você está gastando essa hora aí explicando uma coisa, você está estudando para entender a matéria para explicar. São duas coisas distintas, né? Quando você estuda para concurso, você estuda para entender a matéria e entender principalmente como ela vai ser cobrada pela banca. Então, vários casos de eu me deparar com questões, olhar e falar, cara, não tenho a mínima ideia do que é isso aqui, mas eu sei que está errado, de tanto que eu já fiz questão disso, porque eu já estudei esse tema alguma vez, mas se me pedirem para explicar isso, eu não tenho condições. Mas o negócio é a resposta tá certa ali, conferindo com o gabarito da banca. Então eu mexi nesse ponto dela aí, o jeito que ela estava estudando, né? Porque ela não é o mesmo jeito que você estuda para explicar uma coisa para uma terceira pessoa do que para fazer uma questão. Então, quando eu consegui detectar isso nela, numa fala solta dela, assim, ela não tinha nem me falado isso. Era tipo uma brincadeira, entre aspas, pra ela fazer com a amiga, assim, para poder reforçar o estudo. Ela parou com isso, mudou um pouco o jeito de estudar, começou a focar mais em questões, e aí foi aprovada no TJ aí, tá esperando ser chamada lá agora. Olha só. E cada aluno tem um perfil, né? Assim, cada aluno tem uma exigência. Então, eu acho que é importante, quando a gente inicia o processo, eu gosto muito de perguntar, o que você espera da mentoria? Né? Porque cada um, às vezes, espera tem gente que tem um entendimento sobre o que é mentoria. Tem pessoas que têm entendimento diferente, né? E tem níveis de cobrança, né? Tem alunos que gostam de ter contato diário, né? Falar com você todo dia. Tem aluno que, se você falar com ele, ele demora 2, 3 dias para te responder, né? Então, a gente vai se adequando a esse processo. Tem alunos que já entram
Acontece, né? Então o aluno sabe tudo, né? Aquele que entra, pô, pra que tu procurou uma mentoria? Tu já sabe o que tem que fazer? Sabe tudo? Então, mas não tá com a cabeça aberta. Então, quando você procura uma mentoria, você tem que estar com a cabeça aberta pra pegar Por que você procura um mentor? É alguém que foi bem sucedido naquela área no qual você quer atingir. Né? Então você tem que estar com a cabeça aberta para ouvir, pô, o que esse cara tem para me falar? O que eu posso agregar aqui pro meu estudo? Né? Porque tem alguns alunos que já chegam também, né, achando que, pô, não, então não precisa de mentoria, né? Eu sempre estudei por videoaula. Aí fala, beleza, sempre estudou por videoaula, deu certo. Ainda, Passou? ainda É, não deu, né? Então, não quer dizer que tá certo o jeito que você está estudando. Então, abre a cabeça, vamos fazer um PDF, vamos fazer uma LC, não é sempre do jeito que você quer, não. Então, Tem que estar preparado para mudança tem que estar mesmo. preparado para mudança, e a mudança é importante para o resultado chegar. Exatamente. E como é que vocês fazem, pra gente finalizar, como é que vocês fazem pra conciliar toda a jornada de vocês, tanto na polícia, a polícia com a mentoria, família, saúde, Jiu-jitsu. jiu-jitsu? É. Como é que vocês organizam a agenda de vocês, até marketing, né, dentro da Elite, como é que vocês organizam assim? Cara, é difícil, né? Porque a gente tem essas diversas atividades, né? Então, eu e o Vitão, por exemplo, a gente viaja bastante a trabalho também, mas o fato de usarmos a plataforma ajuda muito, né? Porque a plataforma eu tenho acesso pelo meu celular, né? Eu levo meu notebook. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu consigo sentar, abrir e planejar, e replanejar, e ver a realidade, e falar com o aluno, né? Mas acho que o mais importante, sim, eu tentei estabelecer uma rotina para mim. Então, eu tenho uma rotina de atividade na minha vida, né? Nos meus dias de folga. Então, normalmente a parte da manhã é uma parte onde eu me dedico a mim, né? Então, assim, vou à academia, vou treinar jiu-jitsu, vou fazer minhas coisas, né? E agora também tenho separado o tempinho para dar uma estudadinha em alguns conteúdos. E a parte da tarde, normalmente é o momento que eu separo ali umas 2, 3 horas, onde eu vou sentar para resolver alguma coisa da mentoria, né? Assim, então eu tenho um período do dia, claro, isso não significa que eu não vou responder se o aluno falar comigo de manhã ou de tarde, mas coisas mais operacionais, eu separo um momento do dia para conseguir mexer com aquilo, né? Para conseguir entrar na plataforma, gerar o relatório e fazer uma análise e poder dar um feedback para os alunos, né? Então acho que essa criação de rotinas para mim foi essencial para conseguir dar conta, né, desse processo. Então eu faço um planejamento de algumas semanas, né, assim, do que vai acontecer para eu conseguir dar conta, né, assim, pô, hoje, por exemplo, hoje à tarde eu tenho uma reunião com a aluna. Então eu já sabia que a gente tinha gravação hoje, tem a chamada de tarde com o aluno, então vou ajustando minha rotina aí dentro da minha agenda. E você, Vitão, como é que faz? Basicamente também assim, separo um pedaço do meu dia, né? Agora eu não trabalho mais em plantão, eu trabalho de segunda a sexta, entre o meio-dia, mais ou menos. Então a parte da manhã eu utilizo para mexer com alguma coisa também. Como nós somos 6, muitas coisas são facilitadas também. Então, pô, se há uma jurisprudência nova ali do STF, aí alguém joga no nosso grupo da Elite, a gente repassa para os alunos. Então nós estamos sempre nos mantendo atualizados com as informações importantes, porque somos 6, né? Então, outra vantagem de ser uma mentoria coletiva, assim, né? Com mais mentores, mais consultores, porque facilita essa busca pela informação, né? Aí o Fortunato vai colocar, vai sair o edital tal coisa, foi autorizado, aí o outro vem com a informação de jurisprudência, e aí a gente vai repassar isso para os alunos de acordo com a necessidade que a gente sabe que cada um tem. Então, assim, a minha rotina hoje em dia tá mais acertadinha, assim, então minha manhã que eu tenho livre também é a mesma coisa, eu gosto de treinar jiu-jitsu, treino, vou malhar, uso um pedaço da manhã para resolver as coisas da consultoria, à tarde eu trabalho na polícia, e quando eu tô viajando, geralmente aí tem que ser, opera pelo celular, né? É a facilidade de ter a tutoria também na nossa gestão do planejamento. Eu consigo operar pelo celular, os grupos eu vou conversando com os alunos, e aí as coisas vão se resolvendo assim, de uma maneira que me demanda menos tempo, né? E pra gente fechar agora de verdade, né? Qual dica que você daria para o mentor que está começando agora nesse trabalho? Você já está há 6 anos nisso, né? Acho que tem uma jornada muito, muito árdua, mas ao mesmo tempo muito de resultados. Então, assim, conta pra gente qual a dica que você daria para a pessoa que está começando agora, para o mentor que está começando agora e para o aluno também. Eu acho que o mentor que está começando agora, passei num concurso tal, eu quero começar uma mentoria tal, como é que eu faço para ser bem sucedido? Eu acho que a personalização, você conhecer o aluno, você saber a realidade, e não tratar ele como um número. Você conhecer aquela pessoa, isso vai fazer com que você seja bem sucedido. Conhecer a realidade daquela pessoa, né? Não adianta você entrar com a mentalidade só de ganhar dinheiro. Se você entrar com essa mentalidade de ganhar dinheiro, provavelmente você não vai ganhar. Porque você vai ter um trabalho que provavelmente não vai ter tanta qualidade. Então, é prezar pela qualidade do atendimento. O que você pode agregar? Mas tem que ser algo também factível, que você consiga dar conta. Não adianta você, vou fazer
20 chamadas com o aluno, talvez você não vai ter nem disponibilidade, você vai prometer uma coisa que você não vai conseguir entregar. Então, pensa num produto que você consiga entregar para o aluno, né? Mas que seja algo pessoal, né? Assim, algo que a pessoa se sinta atendida, né? Uma coisa que eu vejo, uma reclamação, né, que a gente recebe, não pra gente, de alunos que vêm de outras mentorias, é porque se sentem abandonados. Ah, eu entrei na mentoria e eu me sinto largado, né? Então, dê atenção pro seu aluno, demonstre interesse por ele, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Uma aula, né? Uhum. Uma aula. Perfeito. E pro aluno, vamos, Vitão, dá uma dica final pro aluno aí. O que você deixaria de legado para quem tá nos assistindo? Cara, é mais ou menos a mensagem que eu passei anteriormente aqui. Acreditar no que você está fazendo, né? Entrar de cabeça. Claro que quando a pessoa opta por estudar para o concurso, ela, no começo ela vai achar que é só estudar, e essa frase só estudar tem um peso muito grande dentro de casa, né? Principalmente para quem não trabalha, a pessoa só estuda. Não, você está fazendo muita coisa. Você está fazendo um trabalho que é mais pesado do que o trabalho normal, digamos assim. Então, valorize o que você está fazendo, tenha em consciência que é um projeto de médio para longo prazo, não é um tiro curto. Não adianta você ir acreditar em histórias que, meu primo estudou 3 meses, pode acontecer, como o Fortunato falou, mas é uma exceção da exceção. Então, tenha em mente que vai levar um tempo, você vai cair, vai levantar, e assim você vai chegar no seu lugar que você quer. Mas o mais importante desse caminho todo é a pessoa não desistir. Porque quando você vai lá, passa 1 ano, 2 anos, ainda está batendo na trave, e você desiste, você jogou tudo para trás que você investiu, tanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto da sua saúde mental. Então, o mais importante é assim, começou, vá até o final. Tome posse no cargo que você quer, ou num cargo intermediário, mas vá até o seu nome aparecer no Diário Oficial. A minha ideia sempre é essa. Muito Mais bom. alguma coisa, Tô? Só isso mesmo. Vamos agora entregar. parabenizar, É. né? Concretizar o nosso carinho pela elite, Muito né? merecido. Muito merecido, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte para todos os mentores que recebem a placa, falo, cara, isso aqui é só a concretização daquilo que realmente você gera de valor na vida do seu aluno. Porque, assim, a verdadeira transformação tá quando ele te manda aquele áudio falando que passou no concurso, chorando. Eu já recebi mensagem até de mãe de aluno falando assim, cara, você mudou a vida do meu filho, Uhum. né? Então, essa é a verdadeira transformação que você gera na vida do aluno de vocês, né? E que eu tenho certeza que já aprovou nesses 6 anos centenas de alunos, né? E que tiveram as suas vidas transformadas através da orientação, do direcionamento. Então, a placa é mais uma forma de concretizar isso na mentoria de vocês, né? E deixar esse carinho, esse brinde, né, para vocês que nos acompanha, que acreditou no nosso trabalho lá atrás, que Pela tá com nossa a Tutor, parceria. né, essa parceria que tem transformado a vida de tantas pessoas, né? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês no nosso podcast. E eu tenho certeza que foi um conteúdo muito bacana, né? Para quem está se preparando para concurso, para quem está trabalhando com mentorias. Então, só agradecer mesmo. Agradecer também por essa oportunidade de a gente estar aqui com você, conversando, e que a gente possa realmente cada vez mais estreitar esses laços de parceria e de crescimento, né? Porque o crescimento da Elite também é o crescimento Com certeza. da Tutor, né? E de estar sempre agregando, e vocês estão sempre abertos a ouvir, assim, o que a gente coloca. Vamos melhorar isso aqui, tal ferramenta, né? Acho que é sempre importante essa resposta que vocês dão pra gente. Show de bola. Valeu, muito obrigado também. Agradeço pela parceria aí, pelo convite. Estaremos juntos aí por muitos anos, se Deus quiser. Show de bola. Você que nos acompanhou até o final, não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário também aqui embaixo. E até o nosso próximo Tutoricast. Um abraço.